Estamos começando mais um de Buycast, hoje com o tema Como se tornar o vendedor top 1. E eu, Matheus de Buy, aqui novamente com vocês, falando ao lado do Patrick. Mais uma vez. Muitas vezes, né, Patrick? Cara, é muito bom estar aqui contigo, muito bom estar falando com o pessoal aqui que é expert em venda, que entende tudo, vai trazer para nós todos os códigos aí, né, por trás da venda. Cara, eu tô muito ansioso, viu? É. Tô Tu viu a taxa de conversão do homem? Cara, eu assustei quando eu vi isso daqui, viu? Cara, A gente tá trazendo muito peso pra esse podcast. Fica desbalanceado a mesa, sabe? Cai só pra um lado. Mas eu vou até ler aqui, como sempre, a gente tem um roteiro extenso aqui. A gente tá aqui com Gabriel Deconto, 26 anos, formado em marketing, pós-graduado em gestão de projetos. Foi SDR, closer e atualmente é diretor de vendas com 40 pessoas no time. É muita gente, hein, Patrick? cara, eu não sei como ele consegue gerir tudo Eu isso. não sei como é que Eu dorme. com 2 lá já fico louco. E olha só, como closer, ele executou mais de 1.000 reuniões e vendeu aproximadamente mais de 550. Como é que tá a taxa de conversão dessa, hein? Cara, ele tinha um segredo. Eu lembro dessa época. Ele tinha um segredo por trás das reuniões, mas eu não vou contar agora, vou deixar ele trazer esse segredo aí. É verdade. E hoje ele é sócio da V4 Company, hein? Top demais. Olha só o peso que a gente tá trazendo, hein? Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Eu vou responder a pergunta como é que eu consigo. Não tenho mais cabelo, né? Com 26 anos eu tenho menos cabelo que meu pai de 50, quase 60 anos. Então, tá aí o caminho. Agradeço o convite, de verdade. São duas pessoas que eu tenho um carinho enorme. E os códigos talvez a gente deixe com o Marçal, mas hoje a gente vai trazer todos os hacks aí da venda, da parte de SDR e Closer, principalmente. Bora Cara, nessa. e já me chama a atenção, 1.000 reuniões, mais de 1.000 reuniões. Tem alguma, assim, que foi diferente, que já... Meu Deus, esse daqui fez uma coisa diferente. Foram 1.000. Foi num período de quase 2 anos. E a gente tava até conversando um pouquinho antes de ligar as câmeras da reunião mais diferente, né? A que é a mais marcante. E olha, curioso, foi a reunião que os meus pais foram ameaçados. Acredite se quiser. Dá pra contar essa história? Dá, vai. Eu acho que tu não quis dar desconto, né? Os caras foram até ameaçar tua família. Pode ser. Pode ser, quem dera fosse, né? Mas foi um dos clientes mais marcantes. Não cabe aqui dizer o nome do cliente, enfim. A história que passou. Mas foi uma venda que eu fiz, eu lembro até hoje, numa terça-feira, cliente especial. O empresário só chegou no finalzinho da reunião para negociar comigo. Eu negociei com a Head lá na época. E depois de uns 15 dias, eu acho que ele não tinha muita paciência de esperar o processo maturar, ele começa a me ligar, né? Pô, e aí, o que tá pegando? Cadê? Não tá acontecendo? E aí, papo vai, papo vem, ele pede reembolso. O reembolso não vem em menos de 1 hora, que era o que mais ou menos ele esperava. Ele decidiu ligar pra minha mãe. Meu Deus. Como ele conseguiu o telefone da minha mãe, eu não sei. Mas ele ligou pra minha mãe, ó. Você é a Solange, né? Seu filho me roubou. E eu tô indo aí na sua casa, no endereço tal, pegar meu dinheiro. Ligou pro meu pai também. Então foi um momento... Putz, a gente trancou as portas da empresa, a gente avisou a portaria lá na frente, que pô, tem um maníaco à solta aí. Mas fato é, enfim, a gente fez a devolução, foi tudo bem resolvido. Mas foi uma história maluca aí de quase uma ameaça de morte. Meu Deus. E a culpa foi do vendedor, será? Não, nunca é. Bom que vendeu. O importante é que vendeu. O vendedor faz a parte boa, né? Mas às vezes tem que... Eu me impressiono com as histórias. Cada um, eu acho que todo mundo tem uma história diferente em vendas. E que é uma reunião. Tem alguma curiosa, Patrick? Cara, eu vou lembrar no meio do episódio que eu trago. Sempre tem uma Provavelmente engraçada. deve Eu lembro de um lead que, quando foi prospectar, eu lembro que o Tutuio, nosso querido amigo Tutuio, Tutu, inclusive, se você estiver assistindo, comenta aí. Vai ser importante pra gente. Você que tá assistindo já curte. Mas Tutuio foi prospectar um lead, aí tava descrito no lead assim, não prospect, lead louco. E ele foi. E ele foi. E eu lembro que a reunião foi uma loucura. O lead apaixonou com ele no final. Foi uma maluquice. Queria levar ele embora da V4. Foi uma maluquice. Mas é bem bacana porque histórias engraçadas são de pessoas que têm histórias. E isso é muito bacana. São 1.000 reuniões. É muita coisa, em 2 anos. Como é que era uma rotina pra tanta reunião? Dormia bem, dormia pouco. Pô, é muita coisa, Gabriel. Legal. Foi um período... de certa forma, conturbado, né? Vocês acompanharam um pouquinho, o Patrick participava da mesma função que eu, inclusive, na época.
Mas, eventualmente, a gente precisa abrir alguns sacrifícios, né? De outros lados da vida. Então, era um período que eu não me preocupava com academia, não me preocupava com qualidade do sono. Até o Thales Gomes fez um vídeo essa semana falando, né? Sobre sacrifício. E, eventualmente, sacrificar um pouquinho da saúde em alguns determinados momentos. Ele fala, né? Putz, o período que eu tava na Easy Taxi, eu abri 20 e tantos países, eu abri 4 continentes, 200 escritórios. E, nesse período, eu não cuidava da minha saúde. Então, eventualmente, a gente precisa fazer alguns sacrifícios e nos pratinhos que a gente precisa equilibrar, né? Talvez a gente precise desequilibrar algum para compensar outro e ter um sucesso mais rápido. Top demais. Para você que tá aí de casa, a gente vai falar muito hoje sobre os princípios da venda, a gente vai citar muitas questões de como tocar essa profissão de closer, né, que é ser um vendedor de elite de verdade. Vamos trazer muita dica aqui, dica valiosa, livro, metodologia, framework para você aí que tá de casa, então vai ser algo bem bacana. Mas traz pra gente, né? Como que era esse dia a dia? Como é que era a agenda, assim, de um closer de alta performance? O que tu fazia? Tu estudava, não estudava? Até interessante, porque a gente vive num mundo onde as pessoas, elas se preocupam hoje muito com... Poxa, eu quero ter uma rotina de academia, como você falou da questão do sacrifício. E nós sabemos que para poder ter uma alta performance em vendas, eu preciso abrir mão, como você falou. Então, essa organização da agenda, para alguém que quer ter, Patrick, eu fico imaginando o seguinte. Poxa, o Patrick quer vender muito. Será que ele tá disposto a ter uma agenda igual do Gabriel quando ele tinha? Eu fico pensando, e hoje você gere pessoas e você tem know-how pra poder falar assim, como é que tem que ser uma agenda de closer. Legal. A gente sempre se preocupou muito com os rituais. Então, o daily é como se fosse a cachaçinha do cachaceiro. Né? ou o treino do jogador de futebol. Tem gente que é contra dele, viu? Tem gente que é contra dele, assim como é contra a cachaça, né? Ambos podem ser bons em determinados momentos. O daily faz muito melhor pra sua vida. Justo. Então, o daily, ele abre a rotina do vendedor. E a gente fazia pontualmente às 8 da manhã. Presencial. Detalhe, presencialmente. Então... Eu lembro. A rotina começava às 8 da manhã, presencial, sempre num ritmo mais intenso, de alta pressão. Passado esse daily... Cada closer trazia essas percepções, né? O que tinha de negociação, o que tinha no funil, e aí sim começava o seu dia. Então, a rotina de um closer, para conseguir fazer 1000 reuniões em um ano e meio, era ter no mínimo 5 slots de reunião por dia. Então, puxa, começava às 9, acabava às 10. Das 10 às 11, não levantava para ir falar bobagem, né? Fazia follow-up. Ou seja, às 9, às 11... Meio-dia tinha um pequeno intervalo, então tinha que almoçar, né, pô? E aí, a 1, 2 da tarde, a gente acho que vai ter um papo sobre isso, sobre follow-up. Esse era um dos momentos mais importantes na minha vida, na vida dos meus colegas, que era o momento do follow-up mesmo, onde a gente, de fato, fechava as reuniões que a gente tinha feito nos últimos dias. Depois, às 15, às 16h30, às 18, reunião de vendas e não saía do escritório antes das 7, 7h30, eventualmente 8. E isso faz parte do processo de amadurecimento, né? Puxa, a gente tá aqui em 3 pessoas, somos 3 pessoas jovens, né? Na casa dos 25, 26 anos. Então, a gente tem muita energia ainda para gastar. A gente quer atingir a independência financeira cedo, né? Então, são esses pratinhos que a gente tem que desequilibrar para atingir esse sucesso, essa independência um pouco mais cedo. Vamos para a primeira polêmica, então? Vamos para o primeiro polêmico. Então, o Gabriel Deconto disse que você deve ignorar sua saúde, trabalhar até as 10 da noite, essa é a thumb. Fazer 8 reuniões por dia e não esquecer do follow-up. Não pode esquecer do follow-up. Isso é um problema. Eu não falei isso. Aí o Ministério do Trabalho tá amanhã lá, né? Pois é. Eu acho legal a gente criar uma cronologia aqui. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender como é que é uma estrutura de uma reunião de vendas. Como é que se... Poxa, eu monto como? Eu começo apresentando minha empresa, o que eu falo. Vamos entender como é que é uma estrutura de uma reunião de um closer para poder vender. Legal. Eu acho que a gente pode até comparar com esse podcast pro pessoal que tá em casa, ou na academia, ou no carro nos ouvindo agora. Pensem só, você que tá nos ouvindo aí, você vai ficar nos ouvindo talvez por 1 hora, 1h30, enfim, a depender da quantidade de tempo desse episódio. E pode ser que você canse no meio do caminho. E é meu papel e do Matheus e do Patrick fazer com que você não canse. Uma reunião de vendas é a mesma coisa. Então, eu gosto de brincar que a nossa reunião de vendas, a nossa apresentação é uma série da Netflix. Por exemplo,
Qual que é a sua série favorita, Dubai? Cara, eu gosto muito de Dr. House. Dr. House? É. Cujo protagonista é o Dr. House, o nome dele, né? Uhum. Do personagem. Tá bom. Então vamos lá. E a tua, Patrick? Eu gosto muito de How I Met Your Mother. I Met Your Mother. Tá bom. Essa eu não sei o nome do personagem principal. É o Ted. O Ted. Legal. A minha é Breaking Bad. Então vamos lá. Hoje, a partir de hoje, a nossa reunião de vendas é uma série de Dr. House. E eu, o Matheus e o Patrick somos o Dr. House. A gente é o personagem principal nessa história. Então, quando a gente começa uma reunião de vendas, a gente precisa fracionar ela em episódios, ou seja, episódios de Dr. House. Então, geralmente, uma reunião ela vai começar com alguns frames. Por exemplo, eu gostava de começar entendendo a vida do lead. Vamos supor que o Patrick é meu lead agora. Antes de eu falar com o Patrick, o SDR, o pré-vendedor que ligou, antes do vendedor entrar na reunião, esse pré-vendedor já listou muita coisa sobre a vida do Patrick. Putz, ele é empresário que faz isso, ele é casado, ele fatura tanto, ele tem um filho, tarará, tarará, tarará. Então eu já sei algumas coisas do Patrick. É isso que eu vou bater no primeiro episódio da minha reunião na vida do Patrick. Patrick, o que eu sei sobre você é isso. Mas me conta mais, cara, é isso mesmo? Agora eu forço o Patrick a falar. O Patrick vai me trazer todas as dores que ele tem, que talvez eu nem saiba. Então, para um empresário abrir as dores da empresa dele, é como se ele estivesse se desarmando, né? A empresa é um filho para o empresário. Então, ele está entregando o filho, a filha querida, nos nossos braços agora como vendedor. A gente tem que cuidar. Então, esse é o primeiro passo, antes da gente começar a falar sobre nós. Entendi. Então, vamos lá. A gente passou o primeiro episódio de Dr. House. Entendemos a vida do Patrick. A partir de agora, beleza, eu posso começar a falar sobre mim, que eu tenho tantos clientes, eu tenho esse tamanho, eu tenho 1, 2 anos de empresa. Mas antes de eu falar que eu tô situado em Porto Alegre, eu vou perguntar pro Patrick. Patrick, pelo que o pré-vendedor me falou, você tá em Jundiaí, não é isso, cara? Percebe? Eu forço o Patrick a falar de novo. Então, antes de eu falar sobre onde eu tô, eu pergunto pro Patrick. Antes de eu falar pro Patrick que eu faço tráfego pago, por exemplo, no meu caso, eu pergunto, pô, Patrick, pelo que eu tô vendo, você nunca investiu em tráfego, né, cara? Por quê? Eu forço o Patrick a falar. Então, antes de eu entrar num novo episódio de Dr. House, Dubai, a gente pergunta pro lead o que a gente quer ouvir. Isso garante com que a gente tenha os picos de atenção desse lead. Por exemplo, numa reunião, o pico de atenção do lead começa lá em cima. Por quê? A gente tá se apresentando, né? É igual quando a gente chegou aqui. Putz, a gente tomou um cafezinho, a gente brincou, como é que tá a vida. O nível de atenção tá lá em cima. Aí o vendedor começa a falar e vira uma palestra. Aí o nível de atenção do lead começa a cair. Porque, putz, é um monólogo, né? Tá lendo a landing page. Tá lendo a landing page. Tá dando um discurso aqui. Então, fica chato. O nível de atenção do lead cai. E, geralmente, o pico de atenção volta lá no final. Por quê? É hora do preço. E aí, putz, é onde o lead quer saber, né? Quanto é que custa? Hora boa essa aí. Custa 1.000 ou 100.000. Então, é a nossa função aqui como Dr. House, como protagonista dessa série, garantir esses picos de atenção no meio da reunião. Então, antes de eu falar que eu tô em Porto Alegre, eu pergunto pro Dubai onde é que ele tá. Antes de eu falar que eu faço tráfego, eu pergunto pro Dubai, você já investiu em tráfego? E mesmo que a resposta do Dubai dure 3 segundos, putz, o Dubai é um cara conciso, não fala nada, por exemplo. Nos 3 segundos que ele falar, ele tem que largar o celular. Ele tem que olhar pra câmera pra me responder. Eu garanto picos de atenção no meio da reunião. E aí sim é uma estrutura 50-50. Que o Patrick e o Dubai falam metade e eu falo a outra metade nessa negociação. E quando esse lead ele é muito fechado, ele não quer se abrir, o que o vendedor faz? Essa é uma grande dificuldade. E aí, geralmente, closer novato tende a falar muito, né? Quer falar muito, quer mostrar que sabe... E quer usar todos os argumentos e todos os gatilhos mentais da vida. Até tem um episódio legal aqui sobre neuromarketing, né? Vocês exploram um pouquinho sobre gatilhos mentais. Vale a pena assistir. Então é normal do closer novato querer falar muito. E quando a gente tá de frente com um lead que fala pouco e o closer é novato e quer falar muito, não casa muito bem, né? Não gera muito rapport. E rapport é isso, né? É modelagem, é se espelhar. Não é contar piada, né? Às vezes a gente confunde. Putz, rapport é eu fazer o cara rir. Não é isso, não. É deixar ele confortável comigo. No mercado as pessoas confundem muito isso. Pô, fui engraçado,
Gerei rapport. Gerei rapport. Mas esse conceito, ele é muito difícil no mercado hoje, as pessoas entenderem. É conexão, É isso aí. basicamente. É conexão. É essa palavra perfeita. Putz, eu sou um cara raposeiro. Raporzeiro, não. Talvez você só um piadista. Não tem muita correlação, né? Então, com esses leads mais fechados, a gente ainda consegue, usando essa técnica de ser uma série da Netflix, forçar o lead a falar mesmo que ele seja mais conciso. E se ele é o mais conciso, a reunião vai durar menos. Eu vou ser mais direto, eu vou ser mais sucinto. Vou trazer que eu sou o melhor. No final eu vou negociar e vou fazer ele fechar sendo mais conciso. Isso é o rapport, né? É eu me moldar com base no lead. Entendi. Então a gente começa perguntando pro lead, indagando alguns pontos ali que ele trouxe de informação, que é o nosso famoso bater o bunch, né? Conferir ali. Uhum. E, cara, eu adorava quando o bunch vinha assim, ó. Necessidade. Qual é a necessidade do lead, né? O que ele tá buscando? Ele quer crescer a operação, ele quer iniciar no mercado digital. O pessoal botava assim, ele quer vender mais. Isso é incrível. Aí eu falo, qual empresário não quer vender mais? Que coincidência, né? E é o que eu faço, né? Aí o SDR foi a lei, né? Pra poder bater o bunch certinho, ele tem que colocar ali alguma coisa. Ele coloca vender mais, que é óbvio. É vender mais. Exato. Explica aí pra galera que tá de casa que não sabe o que é um bunch, Matheus. Cara, o bunch, ele vai se basear em 4 coisas. Ele é um framework hoje pra gente poder se basear numa qualificação. Então o SDR vai ligar antes pra aquela empresa, pra aquela pessoa e vai qualificar, passando pelas 4 etapas. O B de budget, ou quer dizer, entender se ele tem orçamento. Os caras têm dinheiro, né, Patrick? Tem que ter dinheiro pra pagar, né? Você Senão não adianta. tem dinheiro, né? Sempre. Patrick sempre tem dinheiro. O A de autoridade, que se o cara tem autoridade pra assinar o contrato, tem pra fechar. Então, B, dinheiro, A de autoridade. Aí a autoridade é mais complexo, né? É que nem lá em casa, né? O pessoal me chama pra jogar bola. Eu falo, cara, não bateu o bunch certo Você aqui, fala né? com a autoridade Tem que primeiro, falar com a né? nega véia, né? Senão não vai rolar. Tem que trazer os dois pra reunião. O Patrick só Pô, tem o N, né? Exato. Deus vai explicar Só agora. o N, que é a necessidade. Patrick tá doido pra jogar o futebol. Cara, muito. Inclusive, se você tem um futebol aqui na região, pode me convidar, viu? Eu vou aí sem falta. Estamos precisando de Tamo um. precisando. Estamos precisando. E o T, por último, que é o time. Se ele tá no tempo de compra, se ele consegue comprar naquele momento. Porque às vezes ele bate tudo, mas, poxa, eu já tenho um contrato fechado com um concorrente. Como é que eu vou assinar? Não é o momento ideal agora, né? Exato. Você tá no momento de jogar um futebol? Sempre. Olha aí. Boa. E aí, vou até complementar. Uhum. Então, se a gente dividiu essa apresentação em episódios e eu forcei o lead a falar antes de cada episódio, Dr. House tem quantas temporadas, Olivaio? Meu Deus, é infinito. 15 mil, né, na E é verdade. sempre do mesmo jeito o episódio. É sempre do mesmo jeito. Chega um enfermo, ele resolve. Né? Exato. Ele vai errando várias vezes, aí corta uma perna, não resolve, aí corta um dedo. É exatamente isso a série, até resolver. Na venda não é muito diferente, né? A gente corta uma perna até acertar o braço e fazer a venda. Tá bom. Ou seja, assim como o Dr. House tem temporadas, a nossa apresentação, a nossa venda também vai ter algumas temporadas. Então, se a gente começou batendo o bunch, como o Patrick disse, né? Validando as informações. Depois a gente começou a falar sobre nós. Depois a gente começou a falar sobre a nossa solução. Tem um determinado momento que a gente para de falar sobre os entregáveis e a gente começa a falar, eventualmente, do que acontece depois que a gente assina o contrato. Isso é uma outra temporada de Dr. House. Porque eu paro de falar sobre mim e passo a falar sobre futuro. Então, antes de ir para a temporada 2 de Dr. House, eu tenho que isolar todas as objeções da temporada 1. Então, se eu falei que eu faço, no meu caso, tráfego, copy, criativo, e eu fiquei 15 minutos falando sobre isso, eu vou fazer um pequeno resumo de 15 segundos. Então, Patrick, o que eu queria resumir para você é isso, isso e isso. Antes da gente avançar para como funcionam os próximos passos, me conta aí, ficou alguma dúvida? Então, a gente para de apresentar a landing page, para de apresentar a PPT, olha no olho do lead e isola todas essas objeções da temporada 1 de Dr. House. Isolando as objeções, a gente vai para a segunda temporada, que é um assunto completamente diferente. E aí, sim, no final, a gente chega na temporada final de preço, que a gente pode explorar um pouquinho depois também. Eu me impressiono porque sempre tem aquele lead que fala, não tenho dúvida. Vai lá. Tá tudo certo. Pode avançar Toca aí. Nesse caso, eu faço o quê? Uai. Tomara, Soltou um aí, virou mineiro agora. tomara que não tenha dúvida mesmo, né? O problema é deixar essas dúvidas pro final, porque essa pessoa, se não tem nenhuma dúvida, ou ela não entendeu nada, e esse é um grande problema, um grande risco, ou realmente você explicou muito bem.
Então, cabe ali no momento do vendedor validar a posição dessa pessoa, se ela tá realmente com cara de dúvida, se ao longo desses 15, 30 minutos ela tava prestando atenção, enfim, para ver se é uma pessoa que não entendeu nada ou uma pessoa que entendeu tudo de fato. E tem que chamar a atenção, né? Às vezes ela tá no celular, às vezes ela tá olhando pro lado. Eu odiava quando a pessoa falava assim, não, só um minutinho aí. E levantava, ia fazer outra coisa. E tu ficava ali esperando. Isso me quebra. Aí tu voltava, a pessoa, não, pode voltar a falar aí. Já aconteceu de a pessoa tá falando no telefone, ou melhor, ela tá no WhatsApp, né? Claramente ela não tá prestando atenção em você e você para de falar. Aí você fica firme na reunião, sem rir, né? A gente tem que se portar como sênior mesmo, né? Afinal, a gente tá ali custando alguma coisa pra empresa. E a gente fica firme, você para de falar até que a pessoa olha e às vezes você vai ter que cutucar. Porque senão você vira talvez um suporte ali para aquela pessoa. Ela não te vê como uma referência, ela te vê como mais um vendedor qualquer que vai estar disponível na mão dela e ela vai fechar no tempo dela. Então, a negociação é um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra que o lead vai puxar, a gente tem que puxar. Ele vai puxar de volta, a gente puxa de volta. Então já aconteceu, né? Do lead começar a manusear o WhatsApp e a gente parar de falar. Até ele voltar a olhar pra gente. Não, você quer resolver aí? Você quer uns 2 minutinhos? Não tem problema não. Tô aqui pra te ajudar. Não, bora seguir. Depois disso é difícil a pessoa parar de prestar atenção porque ela tomou uma pequena cutucada. Imagina chegar assim, olha, ou tu larga o celular aí, ou tu presta atenção aqui. Você acha que eu tenho cara de palhaço? Dá pra ir mais a fundo, né? Dá pra ir mais. Ou a reunião termina ali, ou tu vende. É verdade. Acontece também do caso que o cara entra com câmera fechada, por exemplo. numa reunião. Isso é horrível. O cara tá É dormindo. ruim, né? Eu fico imaginando o pessoal O que de você home faz? office. O que você faria nesse caso? Poxa, nesse caso, eu sempre pergunto o seguinte: pô, tô te escutando bem, só não tô te vendo ainda. Indiretamente, né? Essa é sempre boa. Ainda não tô te vendo. Pode até falar, não precisa se arrumar muito não, pode ficar tranquilo. Isso é uma piadinha, funciona nessa hora. Funciona. A gente não vai muito longe disso, não. É isso daí, cara, eu tô te ouvindo muito bem. Só não tô te vendo. É óbvio, né, que a gente não tá vendo, mas vamos ver se a pessoa abre. Olha que curioso, tem uma outra história que eu lembrei agora. Olha aí. Eu já fiz uma reunião e aí o CRM, o Conselho Regional de Medicina, que me permita falar, mas era com um cirurgião e ele tava fazendo uma cirurgia durante a reunião. E eu passei os 40 minutos da reunião ouvindo bip, bip. Tá vivo. Não, pera, deixa eu entender. Você tava fazendo uma reunião pra vender pro cirurgião, Pra clínica de cirurgião. tá? E aí ele tava fazendo a cirurgia Ele tava ali. fazendo uma cirurgia. Não, Com um paciente anestesiado. olha só, esse é um baita pré-vendas. Trouxe o decisor pra call. Trouxe. Independentemente do que aconteça. Ia dar no show falando, não, pode entrar. Não, eu tô fazendo... Pode entrar, vai dar tudo certo. Essa é pesada. E como é que foi? Mas foi um momento engraçado, né? Porque ali eu pude brincar. Puxa, cara, que bom que eu tô ouvindo os sinais vitais aí. Porque se eu parar de ouvir, algum problema aconteceu, né? E curiosamente ele fechou. Foi uma boa história agora que veio em mente. Que legal, cara. Eu preciso dessa experiência de fazer uma em cirurgia. Com um cirurgião. Não em cirurgia, mas com um cirurgião. Você ser o vendedor, né? Não ser o operado. Por favor, não quero. Mas deve ser interessante. Eu fico imaginando, porque tem um problema muito grande do empresário na correria do dia a dia. E esse cara parar um momento pra escutar a gente precisa ser muito interessante. Tem que ser muito interessante. Como é que o vendedor é interessante no meio desses capítulos? Como é que ele se torna interessante? Essa é uma grande dificuldade, porque imagina só, caso de médico, por exemplo. O médico tem uma rotina muito corrida, principalmente horário comercial. Então, como é que eu vou ser interessante para esse médico? Será que eu tenho que forçar ele a se adequar a mim e fazer ele entrar numa reunião às 4 da tarde? Enquanto ele faz uma cirurgia? Nesse caso, deu certo. Mas talvez eu precisasse fazer essa reunião às 7 da noite, às 8 da noite. E aí sim, ele perceber que eu mudei a minha agenda para atendê-lo. Que eu tô fazendo um sacrifício em prol dele e do meu também, né? Porque eu quero crescer a minha empresa, mas quero crescer a dele junto. Então, com todas essas técnicas que a gente pode explorar agora de um bom atendimento, uma boa conduta desde o SDR, pra galera que tá em casa e não tá habituada com esses termos, o SDR é como se fosse o camisa 10 da seleção brasileira. É a pessoa que pega a bola no meio do campo, dribla 1, dribla 2 e toca lá na frente pro camisa 9 pro atacante. Não tem gol sem camisa 10. Não tem camisa 9 atacante sem camisa 10. Esse é o SDR.
Então, o processo para ser interessante começa desde o camisa 10 até o camisa 9, o atacante chutar a bola pro gol. Com tudo isso bem bonitinho, aí sim a gente torna um processo de vendas mais interessante, né? Top. Antes da gente entrar no preço, no follow-up, entrar nos outros processos, eu quero dissecar um pouco mais sobre os capítulos, que eu acho que é importante. A gente tá falando muito sobre como é que eu faço, o capítulo tem que passar dessa forma, mas eu me preocupo com, poxa, como é que eu tô vestido para poder apresentar uma call? Como é que é minha webcam? Como é que eu tenho que fazer? Existe um padrão, um processo pra isso? Legal, legal. Eu sou bem rigoroso com isso. Até tem uma dica, uma referência Eu bibliográfica. tenho até um ponto. Eu só comecei a usar Blazor em call de vendas por sua causa. Pô, obrigado. É até uma coisa É um interessante. belo blazer, inclusive. Sim. Pra galera que só tá ouvindo e não tá vendo, é um blazer muito Eu chique. vou ter que ir lá botar o meu blazer lá. Eu colocaria. Mas é interessante porque muito das reuniões que eu faço hoje são baseadas em coisas que eu aprendi te vendo. Legal. Então, tudo... O pessoal, por exemplo, eu tenho meus pré-vendedores que eles falam, pô, Matheus, vende bem e tal. Eu falo, cara, eu aprendi com um cara muito bom. E eu não cheguei a trabalhar diretamente com você, mas eu via seus treinamentos. Eu acompanhava toda vez que iam falar sobre reunião de você. Então, muita coisa que eu faço hoje é baseado, até o jeito de vestir, de portar numa reunião é baseado no que eu aprendi com você. Então, já deixo meu agradecimento Pô, também. eu que agradeço. E até na realidade, esse pilar de detalhes, quando eu deixei de ser closer, eu pensei, putz, eu não posso apagar minha história aqui. Eu preciso criar um treinamento sobre isso. E aí surgiu o método FDP de closer. Polêmica Tá de xingando, novo, hein? de O novo. método FDP de closer, não estamos xingando ninguém, que é baseado em 3 pilares básicos: follow-up, o F, detalhes e processos. Então, todo closer tem que ser um FDP. Todo closer tem que ser um FDP, ou pelo menos fazer um bom FDP, né? Entendi. E esse D, justamente, são os detalhes durante uma reunião. Porque vamos lá. Hoje, nós 3 aqui, fazemos reuniões à distância. Via Google Meet, Zoom, qualquer outra coisa que seja. Mas talvez você que está ouvindo aí, você faça reuniões presenciais. Ou você venda produtos físicos e tudo mais. Você geralmente tem que estar bem apresentável. Bem apresentado, com uma bela vestimenta. Imagina se você vai visitar um cliente e você chega com um carro velho. Talvez não vai impactar muito na venda, mas geram percepções para esse lead. Diferente se você chegar com uma Mercedes 2024 na porta desse lead. Ele vai pensar, putz, o IPVA desse cara aí talvez não pague o contrato que eu vou fechar com ele. Agora, como é que a gente traz esse universo do físico pro digital, né? Como é que eu vou transparecer um glamour num Meet, num retângulo que eu tenho de webcam? Então, a gente se preocupa muito com isso. Um detalhe é, o retângulo que você ocupa da webcam, você tem que ter um curto espaço acima da sua cabeça. Por exemplo, se eu tiver só com a minha cabecinha aqui, ó, na webcam e tiver um grande espaço acima de mim, parece que eu tenho 1,25 m de altura. Difícil a gente respeitar um vendedor de 1,20 m. Pô, é uma criança, né? É muito baixo. Agora, se eu ocupo bem o espaço, me enquadro bem no retângulo, putz, será que esse cara tem 1,90 m? Eu não vou discutir com um cara de 1,90 m, né? É verdade, eu vai não bater em mim. discuto. Embora acho que a gente não tenha, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo. A tonalidade da voz. Tem uma pesquisa bem legal da BBC que mostra que vozes graves são associadas com habilidades de caça e sucesso intelectual. E as pessoas com vozes graves têm mais tendência a receber mais votos, são mais elegíveis. Ou seja, políticos, né, com vozes graves se tornam mais elegíveis. Isso serve para homem e para mulher, independentemente do sexo. Então, homens e mulheres com vozes graves são mais elegíveis. As pessoas confiam mais, né? Votam mais. Isso é reflexo na política, mas é reflexo aqui no nosso mundo também. Então, putz, talvez a gente testar uma voz um pouquinho mais grave, se a gente tem 19, 20 anos, a gente testar uma voz um pouquinho mais grave. Não é fazer uma voz de locutor, não, né? É isso aí, né, Patrick? Mas a gente usar algumas técnicas para se tornar mais elegíveis. Outro ponto. Por exemplo, quem contrata de buy sales, o que busca como resultado? O que essa pessoa espera? Faturamento? Vender mais. Vender mais? Vender mais. Processo. Dinheiro. Processo de vendas, Processo dinheiro. comercial. Uhum. Né? Ou seja, você que tá aí, geralmente o lead, quando te busca, ele quer ouvir algumas palavras que vão soar bem no ouvido dele. Quem me busca quer resultado, quer dinheiro, quer faturamento.
que mais que essa pessoa quer? Garantia talvez seja uma palavra boa. Então, quando você usar essa palavra... Previsibilidade é uma que eu uso muito. Previsibilidade, né? Putz, você saber o que vai acontecer mês que vem. Então, quando você usar essa palavra no meio do seu discurso por resultado, né? Garantia, você vai dar uma entonação mais grave na voz para fixar bem essas palavras boas na vida do lead. Então, aí, claro, blazer. Blazer alarga os ombros. Quanto mais largos os seus ombros, mais dominância você tem do espaço. Se você faz por videochamada, putz, um ring light. Esse estúdio aqui tá impecável, tá cheio de luzes. Por quê? Pra gente transparecer impecabilidade. Cabelo penteado, né? Vestimento, uma água legal. Ó que copo legal aqui pra quem tá assistindo. Lembra da água? Que tu usava a garrafinha da voz, eu acho. Usava a água da voz. E eu abria no meio da reunião. Quando eu comecei a fazer call de vendas, a primeira coisa que eu lembrei, eu preciso comprar a água da voz. É verdade, Primeira coisa quebrou, que eu né? quebrou. Quebrou? Palhaçada, Pô, é. a água da voz é a água mais pura do mundo, né? Direto da Noruega. Só que o que acontece? A gente compra uma água da voz de R$25. É cara pra uma água de meio litro. Só que a gente toma essa água e enche com a água Enche da de torneira, né? O ano inteiro. Só que o lead não vai saber, né? Que é uma água da torneira ali dentro. Então, enfim. Todos esses aspectos visuais de detalhes, eles contribuem muito. Então, não vai ser só o que você fala, né? Mas como você fala, como você aparece. Você tem que transmitir essa autoridade. E pro home office? Porque no escritório, imagina que tem o pessoal atrás, dá pra mostrar Tem nem pessoas. que existiu o home office. E no home office que o cara tá lá, e eu já vi pessoas fazer reunião e o gato subir no colo e pegar o gato e olha aqui o meu gato, enfim, tô em casa. Passa também essa autoridade, tu acredita? Vamos lá. Se você tem uma estrutura física, mostra que você já tá um passo acima das empresas que não têm uma estrutura física. Eu, particularmente, não gosto tanto do home office também, assim como o Matheus. Então, somos 2 ou 3 inimigos do home office aqui. Dois. Somos dois. Três. Dois. Somos dois. Somos 2 ou 3 amigos do home office aqui. Agora, para aquelas empresas que se habituaram com esse modelo, que permitem esse modelo, vai ter um pouquinho mais de dificuldade da impecabilidade. Mas hoje já existe de maneira muito barata aqueles fundos, aqueles chroma key que você grampeia na cadeira, na sua cadeira do home office, e é um fundo verde, que só aparece, só ocupa o espaço da sua webcam. Ali você garante um bom chroma key para usar um bom background. De resto, você consegue ter um ring light, você consegue se vestir bem mesmo em casa. Aí é outra pauta agora, né? Se a gente entrar contra o home office. A questão da vestimenta me chama muita atenção, porque assim, beleza, o blazer alarga o ombro e tudo, mas camisa social, camisa normal, o que é o melhor nesse ponto? Ou não tem diferença? Veja só. Muito também depende daquilo que você vende. Então, a minha empresa fala com empresárias. Geralmente são pessoas que a gente subentende que tem um padrão de elegância, eventualmente, ou se preocupam com isso, né? Então, eu tenho que garantir essa impecabilidade também na minha vestimenta. Então, a gente cobra uma camisa de gola social, assim como o Matheus tá. Mas o blazer, ele é básico. Semana passada mesmo, eu comprei um blazer. A gente tem um executivo. Um abraço, Ricardo Marques. O Ricardo tem 1,97 m. Esse assusta na câmera. Esse assusta, ele é muito grande. Inclusive, Ricardo, se você tá assistindo, já curte, já comenta que você tá aqui, tá vendo, Ricardo? Ajuda a gente. Ele tem 1,97 m, ele é gigantesco, Meu Deus. joga basquete, ele é grande. Putz, era difícil achar um blazer pra esse cara. A gente acabou de mandar, chegou essa semana na casa dele, um blazer, tamanho 72. É home office? Ele não é mais. Ele foi contratado ao home office, agora inauguramos nosso novo escritório, ele já tá presencialmente lá. Grande Ricardo. Então, enfim, esses aspectos visuais a gente tem que dar muita atenção também. Boa, eu já entendi que eu tô padrão SDR, né? Você tá qualificando pra nós. Mas assim, Tá tudo certo. o SDR geralmente quer ser cap de SDR, ou quer ser um SDR nível máximo, ou quer ser um close depois, né? Alguma coisa ele quer rampar. Eu lembro quando... Eu vou contar essa história aqui. Eu era SDR, o Gabriel, ele sim tinha saído de SDR pra ser... Tinha um tempo já que ele já era closer. E eu comecei aí... Pô, SDR padrão, né? Eu ia de moletom, né, cara? Qualificar lead, ninguém me via, tudo bem. Aí eu comecei... vou começar a usar blazer. Só que tava muito frio.
Aí o que eu fiz? Meti um moletom e botei o blazer por cima. Cara, ficaram acho que um mês falando disso lá. E aí eu entendi, cara, vou ter que mudar meu estilo. Eu sempre ouvi que o ser closer era eu dar um próximo passo e existia um glamour, querendo ou não, de ser closer. Pô, tu vai falar com o empresário, tu vai fazer reunião. E teve uma época na minha transição, que até o Gabriel Deconto foi muito importante pra isso, que eu era de SDR pra virar closer, que eu falei assim, cara, mas aqui como SDR, pô, tô ganhando bem, tô me desenvolvendo, tô sendo um dos melhores aqui. E, pô, ir pra closer agora, não vou saber nada e, pô, ficar atrás de todo mundo. Aí ele usou essa analogia comigo. Ele falou, hoje tu é uma mansão num bairro humilde, numa vila. Porque se tu vier ser closer, tu vai ser uma casa humilde, só que no meio de um monte de mansão. E tu vai poder se desenvolver pra se tornar uma mansão aqui também. E foi um ponto-chave pra eu dar esse próximo passo, esse desafio. E eu lembro que nem era citado ainda de eu virar closer e eu já fazia reunião escondida junto com o Gabriel lá. Olha Ele só. entrava na call, ele falava assim, não, eu sou o head aqui, o Patrick vai tocar a reunião. E ele participava junto da reunião e eu tocando. Isso 8 da noite, né, depois do horário comercial. Fez reunião com um lojista, não foi? Foi. No meu lugar? Foi. Não podia, né? Mas Não a gente podia. fez. E aí a gente sentou assim, um na frente do outro, aí tinha uma pergunta que eu não sabia responder, eu cutucava ele assim, meu, responde essa aí que eu não sei. Aí ele abriu o microfone e respondia a pergunta do Mas vocês dele. trabalhavam depois das 18? Ah, é. Olha aí. É. Trabalha, vendedor trabalha depois das 18? Padrão, né? É das 8 ao infinito, né? Coisa Não boa. tem dele pra acabar, né? Tinha que ter um dele pra acabar, né? Deveria, ia ser legal, né? Uma daily meia-noite. Desliga. É um daily off, mas vocês sabem que eu já trabalhei em empresa que tinha o check-out e rolava geralmente às 11 da noite. É curioso, né? Legal. A gente falou brincando aqui, mas era uma época que eu vendia o WhatsApp online e nessa empresa a gente tinha o daily às 8 e tinha um vespertino à tarde e um daily de encerramento, que acontecia entre 10 e 11, todo dia. Que bacana, eu acho que se eu fizer isso, o povo me mata. Me matam, eu acho que me matam. Mas que legal, construímos uma narrativa. Construímos aqui nossa série e estamos chegando ali no final da série. Tem que dar o preço. E agora, como é que eu faço? O vendedor normalmente dá uma gaguejada, né? E dá uma gaguejada nessa hora. Como é que funciona pra eu dar o preço ali? Vamos fechar. Tem até uma pergunta boa, né? Se, putz, vendedor bom dá desconto ou não dá? Dá desconto ou não dá? Eu Acho que sim, tu sempre deu desconto. É, Esse é complexo, olha aí. complexo, né? E é o momento mais tenso, realmente, pra quem tá começando a carreira de vendas, de closer, porque é a hora do vai ou não vai, né? É aqui que eu vou ter que validar se esse empresário vem comigo ou não vem. E eu brinco que vendedor bom dá desconto, sim. Eu fiz um pouco mais de 1.000 reuniões e em todas eu dei desconto. Todas? Todas, sem exceção. Meu Deus. Até se vocês repararem, o desconto faz quase parte do meu sobrenome, né? Só faltou uma letra S. Alguém cortou ali o S e virou Gabriel Deconto, né? Mas só faltou um S ali. Só que o desconto é uma das melhores moedas de troca do mundo. Então a gente não dá desconto por dar ou de graça, né? A gente usa como uma boa moeda de troca. Existem países que já possuem a cultura do desconto e o Brasil é um deles. Por exemplo, o Japão. O Japão não tem muita habitualidade do desconto, é uma coisa mais direta, mais concisa. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura impregnada. Então, puxa, vamos já programar uma precificação um pouquinho mais alta para que eu já tenha uma pequena margem para eu reduzir na hora que esse lead eventualmente quiser negociar uma redução. Então, qual que é a grande sacada aqui? Já que a gente não vai dar desconto de graça, a gente vai usar ele como uma moeda de troca, a gente vai usar duas coisas para trocar. Primeiro, prazo. A gente até dá desconto, mas esse lead assina da data que eu mandar, na data que eu definir. E outro, indicação. Esse lead vai ganhar desconto, mas ele vai me indicar mais 2, 3, 15 outros empresários que ele conhece. E eu vou ter mais 15 oportunidades de fechar mais negócio e ganhar mais comissão. Então essa é uma grande virada de chave. 1.000 reuniões, 1.000 descontos dados, mas infinitas indicações coletadas e todas com um prazo bem alinhado de fechamento de assinatura. Se não assinasse naquela data, meu irmão, acabou. E a gente tem que ser honesto com o lead também. A gente firmou, o desconto dura 7 dias, passados os 7 dias, infelizmente vamos ter que remover. E se o cara chegar depois e falar, não, eu quero fechar agora, vamos. Depende do dia do mês. Se for no último dia, tá, passa aí. Vou falar com o meu gestor ali, só você fechar a câmera.
Vou fazer um pequeno teatro, não, mas dá para falar com o dono do financeiro, né, o CFO, o head financeiro, mas eventualmente a gente tem que respeitar. Nessa empresa que eu trabalhava e tinha check-out, daily às 11 da noite, a gente não liberava de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a gente, inclusive, tinha uma frase que era, putz, eventualmente a gente vai perder algumas negociações, mas no médio prazo a gente muito mais ganha do que perde. Porque adotando essa postura firme, eu mudo a minha mentalidade. A partir de agora eu sou rockstar. A partir de agora eu que comando a negociação. Porque se eu começo a abrir essa brecha, eu mudo a mentalidade. Então, putz, eu começo a virar uma pessoa que faz muitas concessões. E aí eu começo a perder mais do que ganhar. Tu viu qual é o segredo, né? Foi com esse vendedor, não deu certo, se cadastra de O novo. vendedor ganha mais 7 dias. Se cadastra de novo no funil lá e ganha mais 7 dias de desconto. Faz sentido, mas eu vejo uma coisa interessante que o vendedor, ele tem a síndrome do vira-lata, a maioria das vezes. Pô, cara, sou vendedor, ou as pessoas falam, pô, você é vendedor. E aí a gente começa a transformar isso de um outro jeito. Rockstar. Uhum. Pô, o Patrick olhava SDR, pô, eu quero ser closer. Quero andar de blazer. Eu quero andar de blazer, olha só. Então, a gente começa a transformar o vendedor em algo que as pessoas menosprezavam, e agora em algo grande, algo poderoso. Isso começa a mudar o game, porque o vendedor ele começa a se enxergar diferente, ele começa a se enxergar verdadeiramente como um rockstar, e ele começa a tratar a reunião de vendas como ele tem que comandar. Ele tem que dar os próximos passos, ele tem que avançar. E aí você me fala disso, poxa, eu dou desconto, mas eu dou atrelado a isso, dou atrelado àquilo. Mas o empresário também tem o ego ali de, cara, sou eu que sou empresário, eu sou o dono da minha empresa. Uhum. Como é que é essa briga de ego ali no final de, Legal. poxa, eu vou dar o preço, mas quero negociar. Mas eu dou isso, não consigo tal. Como é que que você falou do cabo de guerra? Como é que funciona isso pra controlar e ter isso, a situação no seu controle? Somente quando eu lido com um tubarão, um cara que quer ser dominante. Legal. A pergunta é maravilhosa e geralmente a gente tem uma linha que é o máximo que o lead pode pagar comparado com o mínimo que eu posso cobrar. A nossa missão é achar esse meio termo, né? O quanto que eu posso cobrar que esse lead consegue pagar e fica saudável para minha margem, né? A gente não pode vender a qualquer custo e trabalhar de graça também. Então, geralmente uma empresa nos seus estágios iniciais, ela precisa vender. E vender muito. Quando ela cresce, ela precisa vender para continuar crescendo. Quando ela está muito grande, ela precisa continuar vendendo para liderar o mercado. Então, durante muito tempo, a gente adotou uma postura, vocês vivenciaram, de vendedor é rei. Vendedor é rainha. Inclusive, a gente tinha um andar só para time de vendas, com um trono escrito vendedor é rei, e do outro lado lá, Queen of Sales, né? Rainha das vendas. Por quê? É muito difícil estar na nossa pele. Eu vendo até hoje, vocês vendem até hoje. E, puxa, tá num daily às 8 da manhã. Fazer 5 reuniões por dia, nos intervalos fazer follow-up, e ainda assim você ter a ciência de que se você não vender, você não é comissionado, e, putz, teu aluguel tá em risco, o teu jantar fora com a esposa tá em risco, ou com teu date, é muito difícil. São poucas pessoas que aguentam aquilo que a gente aguenta. Você que trabalha com vendas, parabéns, você é um campeão, uma campeã, que é difícil estar na nossa pele. Então, quando a empresa começa a empoderar esse time de vendas e, de fato, reconhecer que tem que ter uma mentalidade inabalável, blindada, e trazer esses títulos, putz, vendedor é rei, vendedor é rainha, você passa a empoderar essa galera. E aí sim fica mais fácil desse seu time de vendas se posicionar mesmo como um rockstar. E aí, voltando nessa pergunta, putz, como é que eu lido com um tubarão? Tubarão é tubarão. A gente, lá nessas 40 pessoas do time de vendas, tá cheio de vendedor tubarão também. Um deles, inclusive, ele é muito direto. Muito tubarão, ele é vendedor nosso. Ele se dá muito bem com lead tubarão. Os dois se entendem. Os caras se machucam ali e se resolvem. E no final se abraçam, cara, de algum jeito. Quem é esse? Eu tô bem curioso. Eu tô curioso também, viu? É um abraço pro Cassiano Soares, Olha um dos nossos aí. closers mais antigos da Grande, operação. Cassi Show, O cara. Cassi Show, o Cassi Caixa. Não tem mais um apelido agora? Tem, a gente começou a olhar pra caixa, dinheiro em caixa. O olha Cassiano é a aí. pessoa que mais traz dinheiro em caixa. Olha aí, inclusive, se tá assistindo, curte também. Já comenta aí, Cassiano. Traz um insight aqui nos comentários. Ele vai trazer um insight bom aí, ó. Vai, traz um insight pra nós. E aí, no final,
Esses dois tubarões, eles se entendem, porque geralmente a reunião ela é mais simples, você não precisa trazer muito floreio. O lead tubarão, ele quer direto. Eu faço isso e isso e custa tanto. E a gente pode negociar assim. Ontem mesmo, eu gosto de fazer muito benchmark, eu gero lead em outras empresas, eu me passo por interessado para ver qual que vai ser o pitch do SDR do Closer comigo. Ontem mesmo eu fiz uma reunião de vendas como lead, e ele falou, ó, esse prazo é até hoje. A gente pode sair dessa reunião com um sim ou não? E eu falei, vamos ver. Mas se você sair daqui sem um sim ou não, você vai perder. E eu falei, tá bom, então é um sim. E aí a gente saiu, ele, enfim, estendeu até sábado, meio-dia a negociação. Enfim, a gente é do mundo de vendas, a gente sabe que talvez estenda, né? Mas tem que ter essa postura firme e forte, senão a gente deixa a moda solta e o lead fecha quando ele quer e não quando a gente, de fato, tem a intenção. Excelente. Eu lembro que sempre no final da reunião, tu sempre fazia, né, que era, tá, e o próximo passo? O que que vai ser? Terminou a reunião, ele falou, tá, vou ver. Vou analisar aqui com minha esposa, com meu sócio, vou ver o caixa aqui da empresa, vou ver, eu te chamo quando fizer sentido. É assim que termina uma reunião? Como é que termina uma reunião top performance, assim? Você tem dois modelos que a gente pode trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Tem negociações que você pode ter uma DI, uma decisão imediata. Se você tem um ticket relativamente baixo, você vende produtos de 200, 300, 400 reais por mês, com tranquilidade você pode ter uma decisão imediata. Sair daquela reunião com um sim ou não. Essa negociação que eu falei ontem custava 30 mil. Eu não ia dar um sim ou não. 30 mil. O cara queria fechar na hora. Não tinha como, era uma boa imersão. Então, tem alguns tipos de venda que você pode ter uma decisão imediata. É no dia, vai ou não vai. E talvez, se não for, você dá um pequeno prazo de mais 2 ou 3 dias de negociação. Existem alguns tipos de venda, como o meu, que são contratos de 60, 100 mil anuais. Então, esse lead, eventualmente, ele vai precisar de um pouco mais de tempo do que meia hora para decidir. Eu, particularmente, dava no máximo 8 dias de prazo. Então, se uma reunião aconteceu na segunda, o prazo máximo para fechar, com o desconto, era até terça da outra semana, no máximo. E aí o follow-up era pautado com base nisso. E tu já falava pra ele que ele teria no máximo 8 dias ou era um processo teu interno desses 8 dias? Como eu dei 1.000 descontos, o final da negociação terminava assim, ó. O preço é esse. Eu posso reduzir para isso aqui. Mas você precisa me indicar, Matheus, outros 4 empresários que você conhece, que são amigos seus. Eu vou tratar com o máximo de carinho. E a gente assina até o dia tal. Pum, 8 dias. Desenhava na tela. 4 de abril, por exemplo. A gente assina até 4 de abril no máximo. Desenhava na tela? Desenhava na tela, exatamente. 3 indicações, desenhado na tela. 4 de abril, desenhado na tela. Se você quiser começar esse contrato no futuro, não tem problema. Mas você precisa assinar comigo, se comprometer comigo até o dia 4. Isso era muito bom, cara. Não, começa depois, assina agora. Porque você precisa amarrar esse lead. E, de fato, não tem problema se ele começar 1, 2 semanas, se ele precisar adequar com o fluxo de caixa dele. Não tem problema. Mas a gente precisa amarrar esse compromisso. Sensacional. Eu fico pensando que nesse momento, para poder bater a meta, aí o vendedor tem meta, ele usar esses artifícios de, poxa, cara, você começa depois, paga depois, organiza depois, coloca outra data, facilita muito. O financeiro deve ficar maluco, né? Com certeza. Mas tem uma coisa que a gente está olhando agora com muito carinho, que é diminuir o prazo entre a assinatura de contrato e o começo do projeto. A assinatura e o primeiro pagamento. Porque antes a gente vendia a todo custo. Assina agora, você paga depois de 30 dias. Isso para o financeiro é um sacrifício. Para o dono da empresa é um sacrifício. Então, a gente está conseguindo reduzir drasticamente esse número. Ele assina hoje e começa a pagar muito rápido, depois de 3 dias, 4 dias na média. Então, fica bom para o financeiro também. Geralmente, é um serviço pré-pago, né? Então, o cara já teria que começar já pagando. Funciona isso lá ou estão implementando? Ele paga mais ou menos no começo do uso. Então, vamos supor que a gente começou a trabalhar dia 1º do mês, ele vai me pagar eventualmente no dia 4, 5 do mês. Ele Sim. pouco teve entregáveis ainda,
e ele já começa a me pagar. Facilita, né? Porque operações de prestação de serviço, enfim, dependem de pessoas, né? E pessoas geralmente custam caro. Exato. Falamos sobre data, mas não falamos sobre a indicação, Uhum. que era a segunda coisa. Poxa, data e indicação. Como é que eu tiro indicação? Como é que Legal. eu vou puxar a indicação desse lead ali? Legal. Além do desconto, né? Que É. é um coroa no desconto pra puxar indicação. É o desconto para duas condições. Tem que ser A data. a data Tu ancorava e a em indicação. duas? Com a data e as indicações. Desconto é igual a prazo e indicação. É isso Ancorava aí. os dois. Tem que Puxava ser os os dois. dois. Mas como é que eu ranco indicação assim? Legal. Tem duas formas. Hoje vocês pegam indicação? Sim. Pegamos. É crucial, né? Sim. Por quê? Uma que é um lead, em tese, mais fácil da gente pegar. Porque imagina, se alguém que fechou comigo e ele indica alguém, já existe uma prova social, né? Já tem alguém que validou a de buy sale, já tem alguém que validou a V4, agora, putz, vai ser mais fácil de eu entrar. Então, uma forma é eu pegar a indicação em troca do desconto, e essa é simples. Mas tem uma forma que é o nosso maior desafio para esse ano, e é o modelo que a gente está usando para reduzir o nosso custo por venda, que é vender só para indicações. Vamos lá. A gente fez um treinamento em janeiro com uma mulher sensacional chamada Dani Martins, da Prudential Seguros. A Prudential é uma empresa que só vive de indicação. Então, você vai lá, você senta com o executivo, ele te dá uma aula sobre seguro de vida. Ele faz você ficar com medo, porque, putz, se você morrer, sua família não vai ter direito a nada. Só que antes dele te passar preço, ele pega a indicação. Então, o Matheus indica o Patrick e mais outros 10. E assim, esse vendedor da Prudential vai fazendo a gestão da sua carteira. É isso que a gente está puxando para nossa realidade agora B2B. Então, no comecinho da reunião, o vendedor ele fala o seguinte, ó, Matheus, a gente tem 2 objetivos aqui. O primeiro é eu te dar uma aula sobre marketing. Eu estudei bastante ontem sobre o seu negócio. Tem muita coisa para te mostrar. E eu quero que com tudo isso que eu te mostre, com toda essa aula que eu vou te entregar, você fique tão feliz, mas tão feliz que você me indique outras empresas ao fim dessa reunião que possam se beneficiar dessa mesma aula que eu vou te dar. A gente tá alinhado? Ou seja, eu pego um pequeno compromisso e eu acabei de plantar uma pequena sementinha no início da apresentação. Eu vou te dar uma aula e eu quero que você me indique no final. Porque no final vai ficar mais fácil de eu pedir. Lá no início você concordou, pô, por que você não vai me indicar agora? E aí você começa o episódio de Dr. House. Dr. House. E a gente começa a nossa série de Dr. House na apresentação. E lá no final, antes de passar preço, aí a gente fala, ó, Matheus, tudo que eu te apresentei aqui, você ficou com alguma dúvida? Fez sentido pra você? Legal. Ó, eu vou montar uma proposta aqui que eu vou te mostrar logo na sequência, mas para montar essa proposta eu vou precisar de uns 3, 4 minutinhos, porque eu preciso montá-la aqui agora. E eu vou te mostrar na sequência. Enquanto isso, Matheus, você tá com o teu celular aí? Tá aqui. Tá? Tá bom. Tá tirando. Eu vou te mandar um oi no WhatsApp agora. Vê se você recebeu aí, por gentileza. Ao vivo aí, ó. Ó, recebi. Tá. Eu te mandei um oi aí. No início dessa reunião, lembra que eu falei pra você que eu gostaria de te dar uma aula? Fez algumas das coisas que eu apliquei pra você com ou sem V4. Não importa se a gente vai fechar daqui pra frente. Com ou sem V4. Você consegue aplicar? São coisas válidas? pra sua empresa? Consigo. Tá bom. Você acha que existem outras pessoas que talvez poderiam usufruir dessa mesma aula? Sim, com certeza. Porque esse é um dos meus principais objetivos de vida. É eu ensinar o maior volume de pessoas possíveis aqui no Brasil. Esse é um dos objetivos aqui da minha empresa também. A gente alcançar o maior volume de empresários no Brasil para ensinar sobre marketing. Porque a gente sabe que é um conteúdo que ainda nem todo mundo explora. Então, Matheus, eu vou fazer o seguinte. Eu te mandei um oi. Você consegue me encaminhar todos os seus contatos que você acredita que possam se beneficiar dessa reunião agora? Aí a gente aperta e o que a gente vai ouvir? Vou ver. Aí começa a objeção. Acho que tem aqui, vou dar uma Te olhada. mando depois. Não é tão fácil. O Matheus não vai mandar tão simples. E aí começa uma segunda venda, que é eu cobrar que o Matheus me envie a indicação. Mas isso na reunião. Durante a reunião, antes de mostrar preço. Não pode sair sem a indicação ali. Não pode sair sem a indicação. Então, agora eu mandei um oi pro Matheus. Ô, Matheus, você faz o seguinte, ó. Você clica no botãozinho de mais ali e você vai em contatos. Começa a me mandar aí todos que você acha que possam se beneficiar.
Você fica despreocupado, eles não precisam fechar comigo. O João, nosso qualificador, entra em contato se você liberar, tá bom? Aí você começa a montar a proposta aqui. Tá, mas tá montando mesmo a proposta? Tá sim, tá tá sim. Tá montando a proposta. E aí você vê que, putz, o Matheus não tá enviando. Já se passou 1 minuto, 2 minutos, você não recebeu nada ali no seu WhatsApp. Aí você pergunta, Matheus, você tá conseguindo aí? Eu não recebi nada, não. Aí começa a objeção. Putz, é que eu prefiro primeiro ver como é que é. Depois eu gosto de indicar. Essa é clássica. Não é? Então, aí começa uma quebra de objeção. Putz, você fica despreocupado. A aula que eu quero dar para a pessoa é semelhante a essa que eu dei. Não importa se ele vai fechar. Se fechar é consequência. Porque eu quero entregar a aula para essa pessoa. Quem são as pessoas que poderiam se beneficiar, Matheus? Aí tem gente que parte para um lado emocional. Do tipo, Matheus, eu tô participando de uma competição aqui. E eu tô em primeiro lugar. E essa competição é quem mais gerar recomendação. Isso vai me dar uma viagem pra Dubai com a minha família. Você pode... Aí começa a apelar, né? Manda uns aleatórios aí, tu tem. Manda sua tia, sua avó. Aí tem gente que já parte pra um nível mais emocional da coisa. Mas você percebe que você insiste quase como se fosse um jogo de boliche. Num jogo de boliche, você arremessa a primeira bola, você não derrubou todos os pinos. Você tem mais uma chance. Nesse pedido de indicação é um pouco parecido. Você tem 2 boas chances. Depois da segunda fica um pouco mais complexo. E a gente tem colocado uma mentalidade de que é melhor pegar a indicação do que forçar a venda. Olha que curioso. A gente está implementando essa mentalidade. É mais importante sair com a indicação do que com a venda. Por quê? A gente sabe que tráfego pago tem ficado cada vez mais caro. Então, se em algum momento esse closer parar de receber lead, ele precisa ter carteira de indicação. Se ele não gerar indicação, ele vai fazer uma venda, mas ele não vai ter mais com ninguém, não vai falar com mais ninguém, porque ele não gerou indicação. Então, a gente está aos poucos aumentando a nossa meta de indicação. Todo closer tem meta de receita de indicação. E eles ganham uma comissão bem agressiva. Porque em vez de eu pagar para o Google, eu pago para o closer, porque foi ele que gerou lead. E a meta de inbound, né? Ela vem diminuindo drasticamente com o passar dos meses. Eu tenho uma pergunta. E lá O vem. perfil do vendedor para indicação. A gente falou muito do vendedor tubarão, que é aquele vendedor mais agressivo, que ele aperta o lead. Vocês internamente já chegaram a fazer alguma pesquisa assim, saber qual é o perfil comportamental que mais tem resultado pedindo indicação? E antes disso, quer mais água? Não, tô satisfeito, obrigado. Eu quero Miguel, você pega pra mim. Tem um estima legal do perfil comportamental DISC, né? Uhum. O DISC, pra galera que tá nos ouvindo, é o dominante, que é a pessoa... É o tubarão, né? É o tubarão, é o dominante. Gosta de chegar aqui, mandar e bater na mesa. A gente tem o influente, que é a pessoa que fala muito. A gente tem o analista, que é... Fazendo uma analogia aqui. Vamos pra Lua, nós 3? O dominante vai falar, beleza, se for no meu foguete. Esse é o dominante. O influente vai falar, pô, mas como é que vai ser? E aí, que hora que a gente vai sair? Porque eu tenho que pegar minhas coisas. E o influente não vai parar de falar. O planejador, ele vai fazer o seguinte, ó. De acordo com os meus cálculos aqui, a gente tem que sair esse horário, porque de acordo com a rota gravitacional, a gente pousa assim. E o analista não vai. Ele nem vai. A gente tem geralmente uma crença de que o dominante e o influente, eles performam mais nas vendas. Em tese, essas pessoas têm mais naturalidade, né? Eles falam mais, são mais impositivos, têm mais naturalidade. O meu perfil é planejador. Sério? Agora é dominante planejador, no caso. Uau. Eu não sou nada influente, eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tem uma história legal que é... O seu perfil no bar, a forma como você se comporta num bar com seus amigos, é a sua forma natural de viver. Pensa vocês numa hamburgueria, num bar. A forma como vocês reagem numa hamburgueria, num bar, é a vida de vocês, é como vocês são. Quando vocês entram numa reunião de vendas, se vocês são mais próximo do bar, mais tranquilo vai ser para vocês. Quanto mais vocês têm que se moldar para se adequar a um personagem, é um pouco mais cansativo. Então, eu nunca fui influente. Eu tive que me readequar, né? Vestir uma pequena máscara por 1000 reuniões
porque não era esse meu perfil do bar. Eu não sou um cara tão falante num bar. Então a gente, em tese, influente, dominante, tem um pouco mais de naturalidade, mas não significa que você não deva contratar planejador e analista. Pelo contrário, são bons vendedores. Eu sou planejador, Melhores. por exemplo. Não. Os melhores. Analista é complicado. Patrick é analista. Não, É. não sou. Eu sou estável, um pouco conforme, que é um analista, e um pouco influente. Mas o que mais destaca é o estável. Eu já acho que você virou totalmente Porque, conforme. olha essa analogia, pra mim ficou muito claro agora. Eu fico imaginando toda vez que tinha churrasco. Pô, adorava ir porque eu, vou assar, o pessoal vai estar ali, vou servir a galera. E o estável, geralmente, é essa pessoa que se importa mais com as pessoas, né? É o que é um pouco do planejador também. E o dominante, cara, eu não sou nem um pouco, mano. Pá, o dominante é chato, cara. Vai ficar no cangote, pô, tem que ser agora, vamos lá. Eu falei, calma, cara, há tempo pra tudo. A gente se complementa também, porque eu sou muito dominante. É. E aí eu Então venho você é com chato. isso. É chato Eu demais, acho chato cara. demais, Eu fico empurrando ele, vamos. E ele, não, peraí, deixa eu ver como é que vai dar. Vamos ver a conta. Tá fechando a conta? Não tá? Não, vai dar certo, vambora. Mas imagina que terrível se fossem os dois dominantes, né? Ia Esse é um ser briga quebra-pau. todo dia. Inclusive, a gente tá marcando uma luta de boxe. É verdade. Vocês dois? É. Eu já dei uma surra nele 2 vezes. Não valeu. Não tinha nem câmera e ninguém tava vendo. Tá, dessa vez vai ter câmera. Não, vai Inclusive, ter. você que tá no YouTube, se você quiser, no Spotify, onde você tá, se você quiser ver a luta ao vivo, comenta aí luta, que aí a gente pode pensar nisso. É pelo cinturão da firma. Quem perder vai embora. Putz, quem ganhar, ganha 100% da sociedade. Meu Deus, Eu tô avisando agora. isso dá um problema. Isso dá um problema. Mas passamos pela reunião. Então, pô, temos o preço, pegamos a indicação, com tudo. E agora? Tem que fazer o follow. Uhum. Como é que é esse processo agora de follow pra eu poder fechar esse Não, mas cliente? antes do follow, Antes do follow. o Deconto, ele tinha um caderninho dele, né? Onde que ele registrava as reuniões, o que ele Olha aí. fazia. Ah, sim, Será que importante. o Gabriel era um cara organizado nas vendas? Ou... O CRM dele é papel, assim? Vamos descobrir como é que era, né? Tinha papel, mas tinha CRM também. Como um bom planejador, eu gostava de registrar tudo. O follow-up sempre foi fácil pra mim. A V4 mudou minha vida, foi uma escola pra mim. Quando eu entrei na V4, existia um padrão de reunião. Ó, você entra na reunião, você faz mais ou menos isso, isso e isso. Só que quando acabava a reunião, eu não sabia o que fazer. E, putz, para um planejador, isso é terrível, você não saber o que você faz depois. E aquilo tava me corroendo por dentro. Então eu sentei com alguns closers da época e perguntei, o que você faz depois da reunião? E alguns falaram, eu mando alguns WhatsApp aqui. Nós falaram, eu ligo de vez em quando, depende se o cara tá mais... Ou seja, não tinha um padrão. O processo é não ter processo. O processo era, depende do closer. Então, verdade, cara. essa foi uma das coisas que eu me preocupei muito em, pelo menos, adotar um processo pra mim, e é o que a gente usa até hoje lá como padrão agora. E olha que fato interessante. Nesse universo B2B, 80% dos leads só compram depois do 5º contato. Então, você precisa fazer a reunião, você precisa chamar, até a pessoa talvez comprar. Só que, geralmente, só 20% das pessoas, dos closers, seguem até essa etapa. Por quê? Tá chegando o lead novo. O BDR tá marcando uma nova empresa pra mim. Putz, essa aqui tá quentinha. Eu paro de dar atenção porque tá mais frio aqui. Então a gente abandona, eventualmente, os leads mornos, que estão há 1, 2, 3 semanas no funil e são os que mais têm chance de converter. Então, nesse processo, eu criei um padrão que eu intitulei de o método Fordista de follow-up. Por que Fordista? Porque a Ford criou uma linha de produção. Então, você pega a peça do carro, você faz isso. Aí você passa para outra pessoa que só grampeia. Você passa para o outro que só, sei lá, bate 3 marteladas. O follow-up, eles tinham um padrão. O lead entrava numa esteira da Ford, uma linha de produção, e era essa que eu executava. A gente tem tempo para trazer aqui? Claro, Tem. vambora. Esse é um código. Eu lembro até hoje, cara, o áudio. Depois eu vou citar o áudio. Até hoje eu lembro do áudio do follow-up. O áudio. Cara, era padrão. Talvez você que tá ouvindo aí, obviamente você vai ter que readequar a sua realidade a depender do produto que você venda. Isso serve do início ao fim pra minha realidade. Pra sua talvez sirva 80%. Anota e talvez mude poucos detalhes que você precise, tá? Então vamos lá. Eu sou o closer, vocês dois foram o lead comigo. Fizemos a reunião na segunda-feira. E a gente não fechou na reunião. Então eu dei 8 dias de prazo pra vocês, beleza? E eu não dei indicação, viu?
Ainda. A gente é difícil. Ainda. Então, o desconto de vocês vai até terça-feira da outra semana. Eu finalizei a reunião. O closer tem reunião de... Tem a mania de finalizar a reunião, levantar a bunda da cadeira e começar a falar bobagem. Putz, esse cara aqui é um malandro, esse cara aqui não... Sempre xinga o cara. É, sempre assim. Tem a reunião tem a mania de levantar e falar bobagem. Então, a partir de agora, você, closer, você não vai levantar da cadeira depois que acabar a reunião. Você vai montar a proposta e você vai enviar ela por e-mail e pelo WhatsApp, no mínimo 2 canais. Já abre um parênteses, o porquê do WhatsApp, porque ele é rápido, ele é pontual, o lead vai abrir na hora. Porquê do e-mail? Se ele fechar daqui 2 anos, nada no e-mail se perde. No WhatsApp, sim, ele não vai conseguir baixar um PDF de 2 anos atrás. No e-mail, daqui 10 anos ele vai baixar o mesmo PDF. WhatsApp e e-mail no mínimo. Você manda a proposta no mesmo dia, na segunda-feira. Na terça-feira, um dia depois, eu dava um dia de respiro. Porque eu tinha mais reuniões para fazer. Então eu tinha que olhar pro que tava chegando. Agora, na quarta-feira, o follow-up, a pancadaria começava. A quarta-feira era o primeiro follow-up. Ali, eu achava um case, e a prova social geralmente é um dos melhores gatilhos mentais que a gente tem, porque mostra que alguém já fez, alguém já testou aquilo que eu tô cogitando. Então, putz, não é um grande risco, alguém já fez e deu certo. Né? Igual antes e depois de nutricionista. Putz, alguém já emagreceu seguindo essa nutricionista. Então eu vou emagrecer também. Então, esse follow-up de quarta-feira era um case de alguém que já deu certo. Então, se eu tava negociando com uma imobiliária, eu mandava uma outra imobiliária que deu certo. Uma outra estética que deu certo. E um áudio. Esse áudio, não vou, enfim, não cabe... Vou citar. Vai, Vê se manda tá bala. certo, vê se tá certo. Era assim, ó. Mandava o áudio, e aí tu falava assim, ó. Fala, meu querido. Né? Tinha que ter o fala, meu querido, né? O Fala, padrão. meu querido, sempre funciona. Tô te mandando aqui esse áudio acima pra te conhecer mais aí sobre os nossos cases, conhecer mais a operação e tudo mais. E pra aproveitar, né? E questionar. Surgiu alguma dúvida aí na proposta, tudo mais. Tô aqui, viu? Pra qualquer coisa. Cara, era sempre a mesma coisa. Eu acho que tu gravou uma vez e só replicou, né? Eu usava o nome do lead, né? Ah, é. Tinha que ficar o nome do lead, é verdade. Não replicava porque eu usava o nome do lead. Então, fala, Patrick, como é que tá? Tô te mandando aqui acima, tarará, 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 Cara, pra você curtir, ver aí com seu sócio e também questionar, cara. Você já conversou com a turma, fez sentido, meu time tá pronto aqui pra gente Tá iniciar. empolgado, cara. Essa aí era top. Meu O time tá empolgado. 100% empolgado pra gente começar, me avisa o que eu preciso fazer do meu lado. Ou seja, mandava o case e mandava o áudio. E vendedor bom, galera, também precisa ser organizado. Uma reunião impecável não resiste a um follow-up mal feito. Se a sua curva de conversão, ou seja, se você faz a reunião hoje e seu lead leva na média 15 dias para converter, se você tiver um follow-up mal feito, você vai converter muito menos. Então o CRM sempre sendo manuseado, né? Putz, eu fiz a reunião na segunda, o follow-up, o CRM me alertava para chamar o lead na quarta. Na quarta eu mandei o case e o áudio. Eu ia lá no CRM e programava ele para apitar na sexta, 2 dias depois de novo. Reunião na segunda, case na quarta, sexta-feira, telefone na orelha. Aí não tem muito mistério, né? Lead atendeu, desenrola. Puta, a gente nasceu no mundo também pra... Não tem frame pra tudo, né? Tem script pra tudo. Desenrola. Se o lead não atendeu, o que a gente faz? Liga de novo. Se ele não atendeu, o que a gente faz? Liga de novo. A gente garante o máximo de tentativas. Se, putz, ele não atendeu 4 vezes, 5 vezes, aí sim recorre ao WhatsApp. A gente brinca até hoje que a ligação é uma prova de amor, né? Que hoje ninguém mais liga, é só o WhatsApp. Ou liga porque é importante ou porque é urgente. No nosso caso é os dois, importante e urgente. Então a gente liga, desenrola. Se não atendeu, recorre ao WhatsApp. Puxa, Patrick, tentei te ligar, mas caiu na caixa postal. Carinha de triste. Ficou alguma dúvida? Meu time tá pronto para, enfim, desenrola algo. Aí você volta no seu CRM e programa para mais 2 dias. Então, se estamos na sexta-feira, daqui 2 dias é domingo. Puxa, domingo é complicado, né? Eu cobro muito, mas eu não cobro a galera que trabalha no domingo. Então, eu antecipo para sábado. Sábado é um dos melhores dias para fazer follow-up. Um dos melhores dias para follow-up de conteúdo. Porque geralmente o empresário ele não tá na rotina da empresa dele. Ele tá saindo com a família, ele tá no carro. Mas o vendedor, ele trabalha sábado? O vendedor pode trabalhar no sábado. Se ele quiser ser acima da média.
Fica a dica aí pra quem tá em casa. Ou seja, se você trabalha sábado, você ganha 52 dias a mais num ano. São quase 2 meses a mais. Se você escolher metade dele, você ganha quase um mês a mais do que os seus concorrentes. Eu lembro que toda vez que eu ia sábado no escritório, tava lá. Tava lá. Sábado é quase um dia útil. E sábado você vai usar como um bom conteúdo. Você vai mandar um artigo para essa pessoa, você vai ver uma notícia e você lembrou dele. Você não vai apertar sobre fechamento. Você não vai perguntar sobre proposta. Você vai, Patrick, tô te mandando aqui uma live nossa que a gente fez com um lead parecido com você. Curte aí fim de semana. Abraços. Só isso. Não aperta, não pergunta. Manda o episódio do Debuycast. É uma boa. Manda um episódio. É um conteúdo, exatamente. Um episódio do Debuycast que faz referência com a vida desse lead. Porque ele vai ver que no sábado, enquanto ele tá curtindo, você tá lá no escritório lembrando dele, você se importa. E aí, esse é um lance legal de ser interessante e não ser interesseiro, né? Você não cobra a todo custo, você se importa também. E aí, o próximo follow-up é na segunda-feira. Ou seja, já se passaram 7 dias. Vamos lembrar, a gente deu 8 dias de desconto. Tá acabando o desconto, viu? Ih, rapaz. Segunda-feira é geralmente um dos follow-ups que é o vai ou racha. A gente liga e aperta, irmão, a gente alinhou um desconto até amanhã, meu financeiro tá me apertando por aqui. Joga assim. Sempre é todo financeiro. Pro bom, pro ruim, o financeiro é o Joga culpado. no financeiro. É porque tem o lance do policial bom e policial mau, né? A gente é policial bom. Tem alguém querendo nos sabotar aqui. E é o meu head financeiro. Sempre. Eu tô querendo te ajudar, meu amigo. Tu até citava o nome do cara, né? Tem. Tem o Patrick aqui do meu head financeiro me apertando. E aí? Vamos pra cima? Geralmente a gente tem aqui uma posição. Se a gente vai fechar, se esse lead talvez se enrolou e precisa de um pouquinho mais de prazo, e a gente entende, eventualmente concede. Então esse é o follow-up do vai ou não vai. Agora, se ele não respondeu, você vai chamar ele na quarta. Na quarta já passou o desconto. E esse é o follow-up de fechar a porta mesmo. Aqui você tem que ter a mentalidade de rockstar. Você não pode ter medo. Você perde um, mas pense que você precisa trabalhar para pegar mais 2 leads. E aqui você vai mandar, Matheus, como você não me respondeu, eu entendo que a proposta não reduzida não fez sentido. Eu terei de removê-la por aqui. Sigo atento no futuro, abraços. Eu geralmente não dava bom dia, não dava boa tarde, era só essa mensagem. Você não me respondeu, acho que não fez sentido, abraços. Aqui a gente consegue muita levantada de mão. Porque o lead percebe que tá acabando, que realmente encerrou. E às vezes algum volta, não, putz, vamos fechar. Ou, cara, tô enrolado por aqui. Vamos falar no fim dessa semana. Mas você resgatou esse lead. Então essa é uma boa cadência a cada 2 dias. Eu usava 8 dias de follow-up. Se a sua régua permite fazer isso em 2 dias, ou na própria reunião, ou você precisa de 30 dias, readeque. Mas não deixe de usar um CRM e constantemente fazer a manutenção desse lead. Sensacional. Sensacional. Eu já repensei várias coisas. Sim, vamos mudar tudo lá. Vamos virar de cabeça pra baixo. Tem que ser assim. Terror amanhã, né? Vai ser isso. E aí eu fico pensando, agora passamos da venda e o Gabriel se torna gestor. Uhum. Que desafio aí. 40 legal. pessoas é muita gente, muito vendedor com vários rockstars pra poder cuidar. É. Como é que é um rockstar cuidar de vários rockstars? Um líder tem que ser servidor, né? Aí a gente parte do princípio que a nossa missão agora é resolver problema. E sempre vai ter muito problema. E a nossa missão aqui, a partir de agora, é deixar a vida desse executivo o mais fácil possível para que ele performe o máximo. Então, dessas 40 pessoas, a gente está embutindo aqui SDR, assessor, que é o que a gente está usando para o termo de BDR. Assessor. Como se Legal. fosse o da XP. Trazendo um parênteses aí. O SDR liga para lead de inbound. O assessor liga para lead de indicação. Então, todas as indicações que os closers pegaram, ou eles mesmos ligam e ficam com uma comissão gordinha, ou eles abrem mão de um pedacinho dessa comissão e mandam para o assessor. Eu ligaria. Eu tenho uma dúvida. Tá. O Gabriel, ligaria ou passaria pro assessor? Acho que eu ligaria com 100%. Com certeza. Sério? Pô, Dinheiro no bolso, né? que se exploda o assessor. Eu quero dinheiro, que isso? Pô, fiz o trabalho todo, acabou. Você viu o trabalho que é pra eu tirar a indicação do cara?
Fiz 8 dias de valeu. E folga. o assessor aí, se ele ficar sem lead pra ligar, o que ele faz? Não, é porque a gente tem um grupo seleto de closers, que são os que obrigatoriamente eles passam para os assessores. Eles recebem mais reuniões de inbound, então eles não conseguiriam ligar ou marcar suas próprias reuniões. Entendi. Então a gente tem o termo do SDR, que é o camisa 10 que eu falei, tem o assessor, que também é o camisa 10. A gente tem o closer de inbound e a gente tem o closer full funnel, que é esse que liga e marca para si mesmo e faz o funil completo, né? Faz o full funnel e fica com as maiores comissões. Automaticamente ele faz menos reuniões, então. Ele faz menos reuniões de inbound e ele faz mais reuniões de indicação. Eu penso que ele tem que ter uma autorresponsabilidade absurda. Muito. Closer naturalmente tem que ter muito, né? Porque a cobrança é muito ele com ele ali. E no final do mês, e aí, vai trazer ou não vai, Patrick? É. Era as reuniões sexta-feira, lembra? Como é que tá o funil aí? É. Não, vai vir. Confia, Sexta-feira às 18. confia que vai vir. Eu falei, tá, mas e o CRM? Não, vai vir. É, a gente mudou agora para segunda-feira. Então é todo início de semana. Mas sim, exige uma responsabilidade extrema, porque além de ele fazer a reunião e fazer o follow-up, ele precisa ligar. Então, putz, ele pode ficar sobrecarregado se não for responsável. E aí a gente tá testando um novo modelo de reunião, de agenda, perdão, inspirado na Prudential, que eu falei, onde segundas-feiras ele só liga. Terça-feira, ele só faz call de closer. Quarta-feira, ele só faz call de closer. Quinta e sexta, ele liga também. 2 dias só de call. 2 dias de call. Claro, se precisar fazer uma call em algum outro dia, ele faz. Mas ele, na segunda-feira é uma pessoa, na terça-feira ele é outra pessoa. Então eu sei o que eu devo cobrar ele. Eu sei que segunda-feira eu preciso cobrar a ligação. Eu sei que terça-feira eu preciso cobrar a reunião, fechamento. Porque se ele faz tudo, um pouquinho no cada dia, o que estava acontecendo? Você não ligou para seus leads hoje, mas você fechou um contrato. Então, em vez de você ser vaiado, você era aplaudido. Sacou? E eu não tinha como cobrar a pessoa. Agora ele tem um dia para cada função e eu sei se eu devo aplaudir ou vaiar. Eu tenho uma dúvida nisso. Não vai um pouco de desencontro com o modelo de inside sales? Porque ele vai estar fazendo outra função e, pelo que eu entendi, o principal ponto é ter uma comissão maior. Não vai um pouco contra isso e também não tem um conflito de interesse? Vai contra o livro Receita Previsível, que indica SDR e Closer, Sim. tanto que a gente não descontinuou isso. Mas foi um modelo onde, na nossa realidade, a gente quer reduzir cada vez mais o volume de reunião inbound. Fazendo com que essa pessoa receba e custe, teoricamente, menos. Para isso, ela precisa gerar indicação. E aí é praxeologia humana. O ser humano é egoísta, ele faz aquilo que ele é cobrado. Se ele passa o lead para o assessor, ele vai pegar a indicação a qualquer custo. Repita, a qualquer custo. Ele vai pegar a indicação que seja, porque ele precisa pegar a indicação e depois é função de uma outra pessoa ligar. Ele que se vire se é bom ou não. Praxeologia humana. Sim. Agora que ele liga para as indicações que ele mesmo pegou, se ele cadastrou um monte de lixo, ele que vai ter que ligar para um monte de lixo. Então ele passa a ter um pouco mais de responsabilidade. Foi muito inspirado na Prudential Seguros, que é uma das empresas que mais vende via outbound. Vive de indicação e vem dado certo. A gente tem constantemente crescido essa linha de vendas de indicação e diminuindo de inbound também. Sensacional. E aí, como gestor, a gente tá falando muito sobre comissionamento. Como é que eu penso na remuneração desses vendedores? O cara que tá escutando a gente hoje, ele tem uma empresa, ele tem poucos vendedores ali. E ele sempre tem aquele conflito. Pô, dinheiro, eu podia estar pegando esse dinheiro aqui, colocando aqui, fazendo uma melhoria ali, o cara analisando ali os dados. O que ele faz com essa remuneração? Como é que ele vai fazer isso? Legal. Sobre modelo de comissionamento, talvez? Sim. Ó, vocês pagam comissão pro time de vendas? Sim. Paga. E geralmente onde ele mais ganha dinheiro é na comissão ou no fixo? Hoje, acho que é no fixo. Hoje eu não fui, mas a gente tem alguns casos de tirar tem uns 2, steps. 3 salários. Uns steps. Se ele vai... Sim. Marcou tantas reuniões, Legal. a comissão aumenta. Legal. Eu pergunto porque existem vários modelos, é uma preocupação que a gente tem. Tem empresa que paga um fixo cada vez bem baixo e uma comissão agressiva. Sim. Tem empresa que paga um variável baixo, só se bater o time inteiro. Putz, vira quase um socialismo, né? Porque o time inteiro tem que bater a meta para eu ganhar. E durante 3 anos a gente não pagou comissão
Para quem tá em casa, isso pode parecer muito estranho, e realmente é. Então, a gente abriu mão de um... Não abrimos mão de venda, mas a gente aceitou talvez vender um pouquinho menos, mas vender melhor. Então, o closer ele não precisava empurrar a venda a todo custo para aquela empresa que talvez não precisasse. Por quê? O salário dele estava garantido. E era um bom salário fixo, em tese. Como se ele estivesse batendo meta. Então, ele vendia para empresas que precisavam. Aí, talvez você deve estar se perguntando, putz, mas o cara, já que ele não tinha conflito de interesse, ele não tinha comissão, ele vendia menos. Alguns sim. Esses não estão mais lá para contar a história. A pessoa é cobrada da mesma forma. Se ela não bate meta recorrentemente e ela não tem cultura, talvez a gente tá sendo um peso na vida dessa pessoa. Vamos botar ela em uma outra empresa. Se ela entrega pouco, mas tem cultura, putz, talvez a área dela seja outra. Vamos mudar ela de função, botar ela a fazer outra coisa, por exemplo. Então, durante 3 anos, a gente não pagou comissão. E eu lembro dessa época e o que chamou minha atenção foi: o objetivo era vender melhor, mas o pessoal continuava vendendo bem da forma que eles vendiam antes. Uhum. Então, muitos, né? Alguns. E aí tem um ponto que a gente pode até explorar depois sobre rituais, porque como que eu moldo a mentalidade desse vendedor para ele querer ganhar palco? Porque o vendedor ele se move por 2 coisas geralmente. É grana, dinheiro, ou glamour, palco, né? Reconhecimento. Ou dinheiro ou reconhecimento. Então, se a gente consegue casar os dois, no meu caso eu não tinha grana. Então, eu tinha que casar um reconhecimento alto. Agora a gente tá voltando para um modelo de... Tem variável agora? Tem variável. Opa! Olha aí. E para quem tá em casa aí, a gente tá remodelando essa variável, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor. Olha aí. Porque meu último quarter lá teve variável. E eu era do time de recuperação de cliente. Então eu Uhum. ligava pra clientes que foram um dia clientes. Difícil, né, essa venda? Muito difícil, cara. Muito difícil. E tinha que convencer o cara. Então eu ouvia xingão de tudo que era jeito. Eu gostava que tinha um amigo nosso que trabalhava com a gente que ele falou, o discurso dele era sempre assim: cara, confia, agora vai. Aí a gente começou a falar isso internamente. E aí teve essa variável, e quando eu finalizei, eu recebi ela no quarter. E foi uma grana muito boa mesmo. Legal. Porque recuperar um cliente, então era um cliente já perdido. Então a gente conseguia lá trazer 30, 40, 50 mil de MRR só de recuperação. Era agressivo, era difícil, tomava muito xingão, mas moldou muito pra vender. Porque era uma reunião totalmente diferente. Porque eu perdi o meu principal gatilho, né? Que era a autoridade. Não tinha mais. Legal. Então era um modelo muito legal. É. Nós lá hoje, a gente paga fixo e variável conforme os steps, Uhum. né? Porque também não temos caixa suficiente para pagar um fixo alto. Hoje, a variável, ela tá atrativa lá na V4, é o que desperta mais atenção dos vendedores, além do palco, né? Tem um detalhe, vocês pagam pela venda ou pelo cliente que pagou e a grana entrou no caixa? A grana que entrou, né? Porque na situação tem que ter a grana para pagar o carro. É isso aí, é isso mesmo. Porque acontece muito, né? De um percentual das vendas não efetivamente começarem, né? O trabalho. Então a gente também só paga para os clientes que de fato nos pagaram. Porque eu preciso da grana para poder repassar Sim. um percentual, né? Senão vira uma instituição financeira. Vira com uma concessão de crédito. A comissão é sim agressiva sobre as indicações, porque quem gerou a indicação foi o próprio closer. Então ele que gerou. Eu pago uma bolada pro Google e pra Meta. Então, em vez de eu pagar uma bolada pra Meta e pro Google, eu prefiro pagar essa mesma grana pro closer, que tá ali todo dia trabalhando. O Google não tá nem aí se eu tô vendendo ou não. O closer tá. Então é agressivo. E, enfim, a gente tem dado em formato de bônus, não são comissões, são bônus por quarter, por trimestre, você tem razão. E aí acaba que a galera acumula uma bolada todo início de trimestre do trimestre passado, é bem legal. Tira uma moto, compra um carro e no não... quarto, troca o carro. Mudar de casa. É isso Faz aí. dívida, né? Faz Tem dívida. gente que diz que vendedor precisa de dívida, né? Pra vender. Tem a teoria da cenoura, mas é Sempre um complexo. financiamento, né? Boa. Eu tenho uma outra pergunta também, que é: tu era um cara, né, é um cara muito bom como player, né? Pô, vendedor, tinha processo organizado, e aí tu recebe esse convite, né, pra te virar líder. Cara, como que foi essa transição? Tu queria virar líder? Porque tu era muito bom no que tu fazia. Uhum. E tem muito aquela teoria de que, pô, vou tirar um vendedor que é muito bom pra virar líder, será que eu não perco um bom vendedor? Legal. Te faço esse questionamento aí. Legal. A pergunta é maravilhosa. Eu parto do princípio que boa parte dos closers, a gente falou uns minutos atrás, tem uma vida muito difícil, de muita pressão.
Ele pode ter sido o melhor vendedor esse mês. Dia 1, meu irmão, tá zerado. Tem que fazer tudo de novo. 12 vezes no ano. Então, é estressante. E aí eu acredito que todo closer tem um pavio. Tem uma vida útil. E aí, a gente tem closer que essa vida útil dura 1 ano, tem closer que dura 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Mas em algum momento é fato que esse vendedor ele pode ter um pequeno cansaço. Ele pode dizer, putz, eu não quero mais fazer reunião, agora eu quero fazer outra coisa, eu quero ensinar e tudo mais. Então eu confesso que para mim não foi um grande problema. Porque eu já estava quase chegando no fim dessa vida útil de closer e querendo fazer outros desafios. Então, inicialmente, eu assumi uma carteira de closers. Então, eu gerenciava os closers da V4 Company Matriz. E é uma rotina fenomenal. Você tem que fazer essa galera se desenvolver. Basicamente, você tem que mostrar para eles o caminho que dá certo, os atalhos. Já que você errou durante 1 ano e meio, você errou muita coisa, você não pode permitir que essa galera erre também. E depois de uns meses, eu fui convidado a assumir o time de pré-venda também. Então, hoje são 2 coordenadores, e o coordenador de pré-venda e o time de closers totalizam essas 40 pessoas aí, mais ou menos. É bastante coisa. E aí a gente fala sobre a motivação, sobre as pessoas estarem ali ligadas. Legal. A gente sabe o tanto que é difícil para um vendedor no dia a dia escutar tanto não, tomar tanta porrada. Eu costumo brincar que, pô, o SDR, o vendedor, é o único cara que 8 horas da manhã já tem alguém mandando ele em algum lugar. É, né? Já tem bem cedo alguém xingando ele ali. Então, tem rituais para isso. Rituais para eu preparar esse cara, pra gente começar bem um dia, ou para esse cara se motivar ao longo do mês. Como é que é os rituais hoje? O que você indica para um gestor Legal. em rituais de vendas? Que legal. Esse daqui talvez seja um momento muito importante para quem tem time de vendas, porque ou você é um vendedor ou vendedora e pode cobrar isso de quem o gerencia, ou se a pessoa é gerente, pode aplicar isso amanhã no time. Né? Inclusive, são boas práticas que a de Buy Sales faz, a V4 Company faz e dá certo. Mantenha o time. Já que a gente falou uns minutos atrás da matinal, a daily é a primeira reunião do dia. Às 8 da manhã, presencialmente. O time lá até criou uma vibe. Isso partiu do próprio time. Olha que curioso. O próprio time se cobra. Que quem chega atrasado, 1 minutinho que seja, tem que pagar alguma coisinha, tem que fazer alguma coisinha. Então, o próprio time criou isso, o próprio time cobra, não partiu das lideranças, curioso. Então, esse daily, ele serve para ser o boost. Como se fosse botar gasolina ali no carro. Legal. E aí tem um frame de daily, que eu gosto de seguir. Que é basicamente o seguinte, cada closer fala sobre o seu dia anterior, mas a primeira pergunta é sobre o problema que a gente quer resolver. Por exemplo, se o que eu quero resolver é aumentar o volume de indicações, a primeira pergunta para o meu closer é: irmão, quantas indicações você pegou ontem? Aí ele vai falar: 2. Aí, putz, a galera pode vaiar. Se ele falar 6 ou mais, a galera aplaude. Então eu já criei mais um mecanismo aqui. Se ele pegou 6 ou mais, ele é aplaudido. Menos que isso, ele pode ser vaiado. Isso já faz parte do ritual. Então a primeira pergunta é o problema que eu quero resolver. Se eu quero resolver venda em caixa, a primeira pergunta é: quantos reais no caixa você botou ontem? Então a primeira pergunta é o problema que eu quero resolver. Problema da companhia, o problema do teu time, não Exatamente. do indivíduo. Não, o problema da companhia, Tá. exatamente. Exatamente. E aí depois, você me fala o resto do seu dia. Quantas indicações você pegou? Tanto. Ah, legal. E como é que foi o dia de ontem? Aí você fala o resto. Todo vendedor fala, o vendedor precisa ser ouvido, porque é aqui que a gente descobre os problemas, né? Aqui que a gente descobre problema na venda, problema na landing page, problema no CRM, tudo é do vendedor. Depois disso, depois de todo o closer falar e a gente fazer a perguntinha, tem que ter um papo mais motivacional do capitão, da capitã. E aí, a liderança tem que ter a rotina de estudar. Porque não consegue ser uma pessoa que motiva se não aprende. Não consegue ensinar se não estuda. Então, o que eu indico é que essa pessoa crie um repositório de tudo que ela ouve e lê. Então, putz, como que eu aprendo hoje? Todo dia quando eu vou na academia, eu boto um audiolivro. Eu escuto uma parada, eu anoto. Eu boto livro, vamos lá, eu tô lendo O Ego é Seu Inimigo. Livro, taranã.
Aí todos os meus aprendizados, eu paro o treino e anoto. Isso me permite criar um repositório. Então, todos os livros que eu já ouvi esse ano estão lá no meu Keep. Se eu preciso dar um papo motivacional, eu não vou criar. Eu vou lá. Roube como um artista. Tudo que precisa ser dito no mundo já foi dito. Mas como as pessoas esquecem, a gente precisa dizer de novo. Então, um papo motivacional da liderança. E termina com um compromisso do dia. Com o problema que eu quero resolver. Então, se eu quero pegar a indicação... Dubai, quantas indicações você vai pegar hoje? Aí você anota, 6. Patrick, quantas indicações você vai pegar hoje? 4. Beleza. Aí você pega os compromissos do dia. Que são esses compromissos que você vai pegar. Vai bater amanhã no dia seguinte. Você se comprometeu com 4 ontem. Quanto você pegou? 5. Pô, palmas. Sacou? Então o fim do daily complementa o início do daily do dia seguinte. Legal. Então esse é um bom frame pra daily. E aí tem outras rotinas. Weekly... cinturões, tem esses endornos aí que a gente pode explorar também. É muito usado ainda lá, cinturão. Total. É sempre no Monthly que faz isso? No Monthly. Então, a gente falou sobre o dele, que é um papo diário. Tem uma semanal, que aí sim a gente reconhece os melhores da semana. Isso é fenomenal até para sua empresa, porque nesse momento que o vendedor vai fazer um story ou vai fazer um post no LinkedIn, ele acaba por divulgar seu negócio. Outros vendedores vêm e atraem pela sua empresa. Isso é legal. Essa semanal, você dá palco semanal. E a gente dá, obviamente, o palco pro melhor do mês, a melhor do mês. Com um grande cinturão de UFC. Uma pena que eu não pude trazer ele aqui. Mas é um cinturão de UFC real. E é maravilhoso porque... às vezes a gente pensa, putz, é caro. Realmente é caro. Custou R$1.500 aquele cinturão. Mas já faz 2 anos. E a gente já teve muita briga pra ver quem leva esse cinturão. Ele já se pagou fácil. E é um cinturão que passa de mão em mão e fica na mesa do campeão do mês. Tu já pegou o cinturão lá? Ainda não. Não. E aí, olha que legal. Nem sempre precisa ser grana, né? Hum. Nem sempre precisa ser ou algo que custa. Todo daily a gente tem uma planilha de Excel. Acho que vocês também. Porra, eu poderia colocar uma coroazinha em cima da linha do nome no Excel do campeão da semana. Aquilo é uma simbologia. Eu vou botar a coroa no nome da melhor pessoa da semana. Na planilha do Excel, custa 0. Mas é uma simbologia. Então, trabalhar essas simbologias dos melhores e tal, isso motiva muito e é o reconhecimento que a gente falou. Não é só grana que motiva uma pessoa, é reconhecimento também. Muito. A pessoa quer ter que o trabalho duro dela foi reflexo, enfim, e ela tá sendo reconhecida por isso. Então... a gente explora bastante isso. Muito legal, muito legal. Eu tive a honra de receber... Lá no meu time não era cinturão, né? Lá era a Taça da Champions. Que só tinha jogador caro lá no time, né? E por alguns meses consegui ganhar lá. Tinha a bola de ouro também, né? O destaque. Uhum. Então, eu gostei muito da experiência de subir no palco, de poder falar, de poder dizer que valeu a pena, né? Valeu a pena o esforço ali no mês. E na parte técnica, a gente tá falando bastante da parte motivacional, do cara levantar o ânimo, botar os símbolos ali pra destacar a grana. E na parte técnica, como que eu desenvolvo esse closer, tô sendo um gestor? Legal. Até voltando, vocês lembram da faixa amarela? Lembro. A faixa amarela é quem é referência a algum determinado assunto. A gente comprou uma faixa de jiu-jitsu amarela. Sério? Fica na mesa agora tá na mesa do Cassiano, que eu citei, que ele é a referência em caixa. Olha só. Então, a referência em caixa tem uma faixa amarela. Bom, a parte técnica, né? É obrigação do capitão, do coordenador, da coordenadora, treinar e melhorar tecnicamente seu time de vendas. E isso tem que ser recorrente, tem que estar na agenda. Assim como o closer tem recorrente follow-up, a liderança tem que ter recorrente treinar o time. Então, como que a gente desenvolve? É um treinamento 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, à 13h. Toda segunda, quarta e sexta rola um treinamento. Alguém fala alguma parada, alguém ensina alguma coisa. Isso é treinamento constante. Toda terça-feira, então percebam, já são 4 dias. Toda terça-feira tem o antigo Vale a Pena Ver de Novo. Que a gente assiste uma reunião de algum closer e desce a lenha no que precisa ser melhorado. E essa é a cultura, né? Doa quem doer, tem que corrigir rápido. Assiste uma reunião de um closer, critica, elogia e tudo mais. E só tem um pequeno descanso sem treinamento na quinta-feira. Por algum motivo. Vamos botar algo na quinta-feira aí. Então, esse é a primeira linha. Treinamento constante. Geral. Aí, depois, a gente precisa melhorar o closer individualmente, né?
Então, closer novato tem um papo semanal, a gente chama de coach técnico. Então, junto com o one-on-one, que é onde eu entendo a vida dessa pessoa, percebo, putz, às vezes a gente tem executivo que tá se separando da esposa, brigou com o filho, bateu o carro, e isso afeta a vida da pessoa. A gente precisa saber disso, precisa ajudar. Então, junto com esse papo sobre vida pessoal, a gente traz esse coach técnico que é o coordenador assiste a reunião, anota tudo que precisa melhorar. Putz, você precisa melhorar isso na introdução, você precisa melhorar isso no fechamento, você deu desconto a nada, o cara nem precisava ter dado um desconto tão agressivo. E aí você traz nesse coach técnico semanal. Se for uma pessoa nível pleno ou sênior, aí pode ser quinzenal com tranquilidade, tá? Sensacional. Mas semanal e quinzenal pra essa galera. Tem que ser rotina. Sensacional. Eu fico pensando, tem vários desafios. Tem que melhorar os vendedores, eu preciso trabalhar o SDR, o closer, eu preciso tirar a indicação, eu preciso treinar o discurso dele. Tem muito desafio. Mas qual que é o desafio principal de um gestor comercial? Qual que é aquele que, assim, tira o sono do cara se o cara não tiver atenção? Legal. São muitos problemas e essa é a função, né, do gerente, né? Resolver problema. Eu brinco que se a gente pudesse definir um gestor em uma frase, é a pessoa que tem que gerir recursos e pessoas. Só isso. Recursos e pessoas. Recursos são o quê? Tudo que a gente tem. Grana, cadeira, escritório, espaço, internet, tudo que é problema. Recursos. Pessoas, como o próprio nome diz, são pessoas. A gente precisa deixá-las felizes. Então essa é a função de um gestor, gerir recursos e pessoas. Toda a vida dele, toda a agenda dele tem que estar pautada nisso, em deixar um ambiente propício para o time trabalhar bem, feliz, manter um ambiente de alta cobrança, senão a cultura se perde. E hoje, na posição que eu tô, eu constantemente tenho que cobrar os coordenadores. Então eu não cobro mais os players, o closer. Eu cobro o gerente dos closers. Por quê? Esse cara, às vezes, para de fazer o dele da forma como deveria. Ele alivia e para de cobrar da forma como deveria. Então, quanto maior o seu cargo, mais, em tese, maior o seu desafio e pessoas mais sênior você vai ter que gerenciar. O momento que a gente está vivendo agora é um momento de transição. Então, a V4 Company, durante 11 anos, esteve situada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e a gente está transicionando para Campinas. Isso é uma mudança muito grande. Onde pessoas que nasceram aqui têm família aqui, tem esposas, tem rotina, tem tudo aqui. Então, uma mudança abrupta para boa parte das pessoas. Esse foi o meu maior desafio nos últimos 2 meses. Garantir com que essas pessoas vão felizes. E com uma tranquilidade, uma certa estabilidade, entre aspas, né? Pra lá. Pra Campinas. E a galera tá começando a transicionar. Ontem mesmo 2 já se mudaram. A semana que vem mais se mudam. Até janeiro tem um grupo aí que se muda. Então, o maior desafio, pessoas. Total, sem dúvida nenhuma, pessoas. Porque, cara, você vai ter o dominante, você vai ter o estável. E o que o estável quer? Aumentar o seu salário fixo. Pra ter mais estabilidade. Mais grana, né? O que o dominante quer? Ele quer, sei lá, ser menos cobrado, ele quer mais comissão, O cinturão. ele quer o Cuidar cinturão. da vida dele. Vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. É mais ou menos isso. Então, você tem muitas pessoas e muitas pessoas diferentes. Você tem que estudar muito pra não... Porque tudo que você fala, você não consegue voltar atrás, né? Então, você tem que, obviamente, proporcionar um ambiente pra essa galera, com boas palavras, com um bom clima pra essa turma. Boa. Estamos chegando à nossa reta final. Muito conteúdo. Ó, você que tá aí ouvindo a gente, comenta aí se você quer fazer alguma pergunta específica pro Gabriel. A gente vai deixar as redes sociais dele aqui embaixo. E também, né, vou aproveitar aqui o ensejo e falar. Nós temos aí a nossa plataforma de Buy Academy. Então, vai estar o link aqui abaixo. É uma escola para você que é vendedor, pré-vendas, você quer entrar no mercado de inside sales ou se desenvolver ainda mais. Clica aqui abaixo, você vai ter acesso ao conteúdo, aulas semanais, muita coisa legal lá dentro. Deixo aí para vocês também. Gabriel, agora é o momento onde a gente faz algumas perguntas rápidas. Bora. De bate-pronto. A gente quer saber a primeira coisa que vier na tua cabeça. A gente queria que tu trouxesse aí. Qual é o livro que todo vendedor deve ler? Um só, né? Pode ser. Vamos ver o que sai aí. Eu sugeriria 48 Leis do Poder. Isso é meio inesperado. Não é livro de vendas, mas é livro sobre a vida e como se portar com clientes e pessoas. 48 Leis do Poder, boa. Qual é a tua ferramenta favorita no sentido de vendas?
sentido de vendas, é o CRM, sem dúvida nenhuma. E eu sou um grande fã do Pipefy. Salve o Pipefy. O Pipefy é extremamente simples. Hoje a gente usa Salesforce lá, muito boa, muito robusta. Para gestora é impecável também. Boa. E outra pergunta aqui. Vendedor performa mais no remoto ou no presencial? No presencial, sem dúvida nenhuma. Esse eu falo bem próximo do microfone. Isso tem que entrar na mente. Boa, boa. É no presencial, sem dúvida nenhuma, com ele vendo o vendedor do lado, fechando o negócio, com barulho, com sino. E em todas as entrevistas eu falo, irmão, eu acho que você vai cansar porque o ambiente é caótico. É sino, é buzina, é barulho, é gritaria o dia inteiro. Quando você fizer sua primeira venda, a galera vai te jogar pra cima, é insano. E esse ambiente que proporciona alta performance. O vendedor tem que saber lidar com barulho. Tem que saber lidar. E tem que gostar, né? Acho que acima de tudo. Isso pode ser uma dificuldade para alguns, no começo, mas o ser humano é adaptável, né? Então a gente aprende. Boa. E a outra aqui que a gente quer deixar bem registrado é qual é a frase que inspira o Gabriel Decon todos os dias a vender mais? Tem uma frase clássica aí que tu particularmente já conhece, mas eu trago em todo fim de treinamento, que é: quem sabe o que planta, não teme a colheita. Então, se a gente acorda cedo e tá no daily às 8, se a gente manda um follow de conteúdo no sábado, a gente tá plantando. E às vezes esse plantio parece que ele demora a vir a colheita, mas a colheita vai vir. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Inclusive, eu postei esses dias. O que a gente vai colher daqui 3 anos... Nem é muito tempo. Daqui 3 anos é reflexo do que a gente tá plantando hoje. Será que a gente fica feliz em saber disso ou triste, né? É uma boa reflexão. Excelente. Finalizamos, então? Finalizamos. Eu quero, nesse finalzinho, primeiro te agradecer. Eu que agradeço. E, igual eu falei, esse foi um dos podcasts mais difíceis de eu fazer. Por quê? Porque quando a gente tá do lado de alguém que inspirou, é até difícil conversar. De verdade, de verdade. E olha que a gente, assim, conversou com muita gente. Eu lembro do primeiro podcast do Patrick, que ele tava mais nervoso. E eu já tinha feito podcast, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Mas pra mim foi mais difícil fazer porque a gente tá falando com alguém que inspira. Então foi muito difícil pra mim isso. Mas eu fiquei muito feliz porque esse podcast vai ser usado como onboarding para os closers. Com certeza. Eu não tenho dúvida, porque é muito conteúdo. É alguém que eu pagaria horas, eu pagaria a hora para poder estar conversando. Eu fico muito feliz de ter você aqui, de verdade. E assim, eu queria que você deixasse sua mensagem final para aquele closer, para aquele cara que tá começando. O que esse cara, poxa, deixa uma dica para esse cara, uma frase, um momento para esse cara aqui agora. Que legal. Para quem tá começando nessa jornada, talvez se você tem pouca experiência, o melhor caminho para você começar no Inside Sales é SDR. Porque como SDR, você vai aprender toda a jornada. Aprendendo toda a jornada, você já passa a ser uma pessoa mais valiosa de mercado. Você já tá apto, talvez, a ser um próximo closer, um coordenador e assim por diante. E tem poucas pessoas que conhecem a fundo esse universo de Inside Sales. SDR, LDR, BDR, entre outros cargos. E dá para fazer muita grana, dá para ser muito feliz nesse meio, dá para ser uma pessoa de alto valor, que vale muito pro mercado, em Inside Sales. Então, enfim, se desperte, pelo menos desperte um pouco de interesse para você se aprofundar. Você que tá na região de Campinas, a gente tá chegando. Não ia perder essa. A gente tá contratando algumas pessoas de Campinas e região. E, enfim, eu agradeço imensamente o convite aqui. Vejo acompanhar o crescimento de vocês via Stories, via Reels, e tá impecável. Fico muito feliz que vocês estão crescendo e colhendo aquilo que vocês estão plantando, mas tenho certeza que vocês vão colher ainda mais, dado todo esse plantio que vocês estão fazendo agora. Sensacional. Quero te agradecer muito também por estar aqui compartilhando teu tempo, teu conhecimento. Vou fazer um convite para ele, tá? Pode fazer. Eu gostaria muito, e o pessoal de casa também, que tu desse uma aula pra gente lá no Dubai Academy. Falando de muita coisa aí que tu passou, metodologia, vendas. Vou organizar lá contigo, pro pessoal de casa lá. Reforçando, Dubai Academy, o link vai estar aqui abaixo. Dá uma olhada lá, o Gabriel Deconto já confirmou ao vivo aqui. Vai ter uma aula dele lá. E pro pessoal poder te encontrar, Gabriel, redes sociais, LinkedIn, Instagram, deixa pro pessoal aí de casa. Legal. Um dos meus desafios para 2025 é me tornar um pequeno influencer. Então, já saia na frente, me siga lá, @MrDeconto, MRDeconto.
E no LinkedIn eu posto frequentemente também, Gabriel Deconto. Vocês vão me encontrar nesses 2 canais e eu tenho o privilégio de tirar todas as dúvidas por lá também. Eu arrumei uma treta no LinkedIn hoje, depois eu vou te mostrar. Ah, é? Meu Deus, uma confusão. Mas é bom dar engajamento. Dá, sim. Engajamento isso aí. funciona. Galera, você que ficou até o final, não esquece, os links estão aqui na descrição. Todas as redes sociais do Gabriel, nossas, para você ver muito conteúdo. Link da Dubai Academy aqui. Inclusive, você que se inscreve hoje, você tem a oportunidade de aprender muito e sair empregado. Quer ir para Campinas, quer ir para outros lugares, quer trabalhar em grandes empresas? Estuda, se desenvolve, que você vai conseguir passar em qualquer vaga de emprego. A gente tem certeza disso. Conta com a gente. Obrigado, Patrick. Obrigado, Gabriel. Boa. Tamo junto, galera. Curta, comenta, compartilha com o pessoal que tem muito conteúdo pela frente. Bora. Até mais. Tchau, tchau.